Olá, meus amigos e irmãos. Espero que vocês estejam bem e desfrutando da paz de Cristo e da companhia constante do Espírito Santo. O assunto desse vídeo é muito sério, muito mesmo. Por isso não quero tratá-lo de maneira superficial, de maneira leviana ou de maneira convenientemente unilateral. Tratar desse assunto de forma relaxada é uma desonra àquele que nos confiou essa mensagem. Muitos irmãos estão preocupados com o que está acontecendo no mundo neste momento e, principalmente, com o que vai acontecer depois disso. Alguns me perguntam: Leandro, chegou a hora de sairmos das grandes cidades? É hora de nos mudarmos para o campo ou ainda não? Diante de questionamento tão importante, eu gostaria de expor a minha compreensão sobre o assunto. E o faço com muito respeito àquelas pessoas que pensam diferente de mim. Não estou aqui na posição de um pastor, e realmente não sou pastor. Não estou aqui na posição de um teólogo, de um professor, de um líder, de alguém que detém inúmeros títulos acadêmicos. Não estou aqui na posição de um especialista sobre o assunto. Estou aqui na minha exata posição, um simples membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Não sou perfeito, não sou infalível, sou passível de erros como qualquer outra pessoa e sempre estarei aberto a um diálogo sereno, respeitoso, onde ambas as partes procuram sinceramente compreender os pontos de vista um do outro, sem inferências, sem rótulos, sem julgamentos de intenções, sem aquele desejo de derrotar o outro para se sentir intelectualmente superior. Neste vídeo, eu pretendo expor o meu entendimento em relação às seguintes questões. Deus quer que vivamos no campo a partir de agora? Temos exemplos de vida no campo na Bíblia? Existem ordens de Deus para que eu me mude para o campo? Existem ordens de Deus para que eu permaneça na cidade? Por que eu deveria mudar para o campo se não há nenhuma perseguição? O momento de mudar para o campo não é quando vier a lei dominical? Como deve ser o processo de mudança para o campo? Se todos forem para o campo, quem pregará o evangelho nas grandes cidades? Afinal, Daniel e José não foram enviados por Deus a grandes cidades ímpias para testemunhar? Ló e Jonas não foram grandes exemplos de filhos de Deus em grandes cidades? Todos mudarão para o campo ou haverá exceções? Então vou compartilhar com os irmãos um pouco da minha experiência pessoal e finalizar com um apelo, tanto aos moradores das grandes cidades quanto aos moradores do campo. Neste momento, os livros que têm estado em maior evidência, além de Eventos Finais e O Grande Conflito, são os livros Vida no Campo e Ministério para as Cidades. Creio sinceramente que neste e em outros assuntos não posso tomar um único texto e, isolando-o de todo o resto, construir um conceito. Principalmente quando encontro textos aparentemente contraditórios entre si. Não posso simplesmente escolher os que melhor se adaptam à minha própria opinião e ignorar os demais. Como diz um amigo meu, há textos com os quais nós temos que conviver. Não podemos simplesmente jogar para debaixo do tapete. Devemos ler o máximo possível do que foi escrito sobre o assunto e encontrar a harmonia entre os textos que parecem contraditórios. Algumas pessoas têm dito o seguinte: bom, Ellen White escreveu, por exemplo, 100 vezes sobre esse assunto, sendo que em 80 vezes ela convida pessoas a irem para a cidade. E em 20 vezes convida pessoas a irem para o campo. Então há mais convites para a cidade do que para o campo. Tais pessoas creem que, apresentando a questão dessa forma, estão demonstrando o equilíbrio entre os escritos inspirados. Mas expondo dessa maneira, acabam criando contradições entre os textos. Contradições que não existem. Mais ou menos assim. Ellen White escreveu para irmos para a cidade, mas também escreveu para irmos para o campo. Irmos para a cidade. Irmos para o campo. O que ela queria afinal? Entende a confusão? E isso induzirá pessoas a desconfiarem da inspiração da profetisa. É importante analisarmos por qual razão e sob que circunstâncias cada texto foi escrito. Por isso, eu recomendo que os irmãos leiam ambos os livros e encontrem essa harmonia, em vez de colocar Ellen White em competição consigo mesma e acomodar-se em apenas uma parte do que foi escrito, ignorando todo o restante. Eu vou usar ambos os livros neste vídeo e alguns outros também. Por uma questão didática e de tempo, eu não vou citar todos os textos possíveis sobre o assunto. Também não vou citar todos os textos na íntegra. Alguns serão resumidos, mas sem perder a essência do contexto original.
Por isso recomendo que vocês confiram depois e leiam os textos de forma completa, de preferência todo o capítulo de onde a citação foi extraída, para confirmarem e se aprofundarem no assunto. Ao tomarmos esses dois livros, já podemos observar nos títulos um resumo do conteúdo. Veja só: Vida no campo, ministério para as cidades. Percebe onde está a diferença? Vida no campo, ministério para as cidades. Então vamos à primeira questão. Deus quer que eu viva no campo a partir de agora? Não é que Deus deseja que mudemos para o campo a partir de agora. Na verdade, Ele nunca quis que morássemos em grandes cidades. Ele, Deus, quer que vivamos num lugar em que possamos ter bastante largueza. Seu povo não se deve apinhar nas cidades. Quer que eles tirem sua família das cidades, para que melhor se possam preparar para a vida eterna. Deus deseja, Ele quer que façamos isso. Veja outro texto. Não era o desígnio de Deus que o povo se aglomerasse nas cidades, se apinhasse em cortiços. Ele pôs no princípio nossos primeiros pais entre os belos quadros e sons em que deseja que nos alegremos ainda hoje. Claramente, a vida no campo não é apenas um ideal, uma espécie de sonho utópico de Deus para meramente melhorar um pouquinho a nossa qualidade de vida. A vida no campo sempre foi o propósito, a vontade, o desígnio, o plano original de Deus para seus filhos. E há 3 razões básicas para isso: comunhão mais próxima com Deus, qualidade de vida e evangelismo. Espera aí, evangelismo? Pensei que o evangelismo era para as grandes cidades. Deus tem um objetivo evangelístico na nossa mudança para o campo? Sim, Ele tem. E poucas pessoas se lembram ou falam disso. Mas a razão evangelística é muito clara nos testemunhos e eu vou mostrar isso mais adiante. Alguém poderia questionar: mudar para o campo trará benefícios para minha família? A cidade não é mais segura? Não proporciona mais recursos para viver, trabalhar, estudar e criar os nossos filhos? Vejamos. Não há uma família em 100 que se tenha beneficiado física, mental ou espiritualmente por residir na cidade. Não há uma família em 100 significa que não há família nenhuma que tenha sido beneficiada física, mental ou espiritualmente por morar na cidade. Deus está rogando a seu povo que abandone as cidades. Deus está rogando, apelando, insistindo. Significa então que se eu não mudar para o campo, vou perder a minha salvação? Nós vamos tratar disso mais adiante. Vamos para a próxima questão. Temos exemplos de vida no campo na Bíblia? Algumas pessoas citam Jonas, Ló, Daniel e José, entre outros personagens bíblicos, que estiveram em grandes cidades de sua época. E sobre eles nós vamos falar depois. Neste momento quero compartilhar com vocês como foi a vida de Jesus, nosso mestre e modelo perfeito. Quais foram as condições escolhidas pelo Pai Infinito? Observe que foi uma questão planejada. Para seu filho, uma habitação isolada nas colinas da Galileia, um lar mantido pelo trabalho honesto e respeitável, vida de simplicidade. Jesus vivia numa habitação isolada. Seria ele um eremita, um egoísta que não se preocupava com a salvação das pessoas? Será que por ter sido criado e ter vivido num lugar isolado, ele ignorava as cidades? Veja o que mais nos é revelado a respeito dele. Passava as horas mais felizes quando estava a sós com Deus em meio à natureza. Quais eram os momentos mais felizes na vida de Jesus? Aqueles em que ele estava a sós com Deus em meio à natureza. Ao terminar o seu trabalho, apreciava ir aos campos para meditar nos vales verdejantes ou para orar a Deus, nas montanhas ou ainda em meio às árvores da floresta. Dessas horas tranquilas, voltava para casa e assumia seus deveres diários, a fim de dar um exemplo de paciente labor. Mas além de Jesus, há outros exemplos? O mesmo acontece com a maioria dos melhores e mais nobres homens de todos os séculos. Lede a história de Abraão, Jacó, José, Moisés, Davi e Eliseu. Estudai a vida dos homens de épocas posteriores, que mais honrosamente ocuparam posições de confiança e responsabilidade. Homens cuja influência foi mais eficaz no reerguimento do mundo. Quantos deles não foram criados num lar campestre? O que me chama a atenção nesse texto é a palavra influência. Muitos dos melhores e mais nobres homens de todos os séculos, na verdade, a maioria deles, aqueles que influenciaram positivamente o mundo, foram criados e viveram no campo. E há mais um personagem que se destaca. Veja,
Enoque andou com Deus e, a despeito disso, não viveu no meio de qualquer cidade corrompida, com todas as espécies de violência e iniquidade. Não é um fato surpreendente que Enoque, que fez um brilhante trabalho evangelístico na cidade, não tenha vivido na cidade? Então, os exemplos de grandes personagens da Bíblia confirmam que a vida no campo sempre foi o propósito de Deus. Vamos à próxima questão. Existem ordens de Deus para que eu me mude para o campo? Sim, existem. Vamos ver algumas? Lembrando que mais adiante também trataremos das ordens de Deus referentes às grandes cidades. De acordo com a luz que me foi dada, veja que não era uma opinião pessoal de Ellen White, mas uma instrução dada a ela pelo Senhor. Insisto com o povo para que saia dos grandes centros populosos. Nossas cidades estão se tornando cada vez mais ímpias. Isso ela escreveu em 1907. O que ela diria hoje? E cada vez mais se torna evidente que os que desnecessariamente nelas permanecem fazem-no pondo em perigo a salvação de sua alma. Pode haver pessoas que, por necessidade real e justa, permanecem nas grandes cidades. Vamos falar sobre isso depois. Porém, quanto àqueles que permanecem nos grandes centros simplesmente por opção, ou porque não fazem o menor esforço para seguir o plano de Deus, é revelado que estão arriscando, pondo em perigo a própria salvação. As orientações de Deus são claras e diretas. Porém, algumas pessoas dizem assim: são só conselhos. Eu sei que é mais difícil desenvolver um caráter cristão nas grandes cidades, mas não é impossível. Sabe o que essa pessoa está dizendo? Mais ou menos isso. Deus me oferece auxílio na minha caminhada cristã, me chamando a ir para o campo, para um ambiente mais favorável, mas prefiro me arriscar aqui na cidade grande mesmo. Isso me soa como presunção, autossuficiência, correr um risco desnecessário e potencialmente fatal. Em lugar da cidade apinhada, buscai algum ambiente afastado, onde vossos filhos possam estar tanto quanto possível ao abrigo das tentações, e ali preparai-os e educai-os de modo a se tornarem úteis. Observe por meio desse texto que não é a vida no campo em si que transforma. Não é o campo em si que educa os filhos. Os pais devem levá-los para lá, para educá-los, prepará-los. No aspecto pessoal, não é o campo em si que muda o caráter. Cada um deve buscar intensa e incessantemente essa transformação em Cristo. O campo em si não transforma. Ele é um ambiente propício para que Deus transforme. Um processo que é muito mais difícil nas grandes cidades. Não porque Deus não tenha poder, mas porque encontramos muitas interferências e distrações para a nossa mente. Então eu posso aceitar o plano de auxílio divino e me estabelecer no ambiente mais propício para a atuação do Espírito. Ou posso me arriscar num ambiente que torna isso muito mais difícil. Precisamos fazer uma escolha, mas não podemos escolher as consequências. Se nós mesmos nos colocamos sob influências objetáveis, poderemos esperar que Deus opere um milagre para desfazer os resultados de nossa atitude errada? De maneira nenhuma. Sair das cidades o mais depressa possível e comprar um pequeno espaço de terra. Deus não realizará um milagre na vida daqueles que, por opção ou por falta de esforço, seguem uma direção oposta ao plano dele. Reforço que não estou me referindo àqueles que, devido às circunstâncias, verdadeiramente não conseguem deixar as grandes cidades neste momento, mas àqueles que têm essa total possibilidade e todos os meios necessários à disposição e escolhem não fazer. Ou aqueles que talvez não tenham todos os meios, mas que, com um pouco de esforço e alguns sacrifícios, poderiam fazer, mas escolhem também não fazer. Mudai-vos das cidades, estabelecei vossas casas de saúde, escolas e escritórios longe dos centros populosos. Muitos agora suplicarão que lhes seja permitido permanecer nas cidades, mas breve virá o dia em que todos os que desejam evitar cenas e sons malignos se mudarão para o campo, pois a impiedade e a corrupção crescerão a tal ponto que a própria atmosfera das cidades parecerá poluída. Essa mensagem foi dada em 1907. Mais de 100 anos depois, será que estamos vendo isso em nossas grandes cidades? O Senhor tem nos enviado advertência e conselho para que saiamos das cidades. Veja que não é só um mero conselho, mas uma advertência. Então não façamos mais investimentos nas cidades. Aqui ela se refere especialmente às famílias. Pais e mães, como apreciais a alma de vossos filhos?
Como se compararão a facilidade, o conforto e a conveniência, no caso das cidades, com o valor da alma de vossos filhos? Será que as facilidades, o conforto e a conveniência das grandes cidades são de tanto valor que compense o risco da perda dos nossos filhos, das nossas famílias? E esse texto foi escrito, irmãos, em 1905. Imagino o que Ellen White diria se conhecesse nossas grandes cidades hoje, onde estamos cercados das piores influências, no meio da pior geração de todos os tempos. E ainda nos perguntamos, será que é o momento de deixar as grandes cidades? E contrariando a vontade divina, o que muitas famílias fazem? Pais com a família afluem às cidades porque na sua fantasia pensam ser mais fácil ganhar o pão ali do que no campo. Os filhos, nada tendo que fazer quando não estão na escola, obtêm a educação da rua, ou da TV, ou da internet, ou do celular. Das más relações adquirem maus hábitos e desregramento. Os pais veem tudo isso, mas exigiriam um sacrifício corrigir seu erro. E assim, eles as deixam ficar onde estão, até que Satanás ganhe controle completo sobre os seus filhos. Isso é muito sério. Então é a vontade de Deus que vivamos no campo? Sim, sempre foi. E muitas famílias estão entendendo isso, e estão despertando, e estão se esforçando para viver o plano de Deus para si. Essas pessoas devem ser devidamente orientadas e auxiliadas, não desestimuladas, não levadas ao desânimo e a desistirem. Ninguém tente usar os testemunhos para justificar o estabelecimento de grandes interesses comerciais nas cidades. Não tornei sem efeito a luz dada sobre o assunto. Levantar-se-ão homens falando coisas perversas, ou seja, pervertendo a mensagem de Deus, para impedir os próprios movimentos que o Senhor está levando seus servos a fazerem. Quero concluir esse tópico reforçando uma coisa. O povo de Deus deve ser estimulado, deve ser animado a viver o plano do Senhor, que é a vida no campo. Deve ser instruído, educado, orientado e apoiado nesse propósito, para que não seja feito de maneira desordenada. O apelo de Deus, como vimos, é: não tente perverter a mensagem. Também não trate de forma banal, leviana, superficial. E não impeça os movimentos que o próprio Deus está levando seus servos a fazerem. O Senhor deseja que seu povo se mude para o campo. Minha mensagem é: tirai vossas famílias das cidades. Quer os homens ouçam, quer não, a mensagem deve ser dada. Vamos para a próxima questão. Existem ordens de Deus para que eu permaneça na cidade? Ainda não encontrei um único texto em que Deus ordene seus filhos a se estabelecerem definitivamente nas cidades, a fixarem residência definitiva ali, a construírem uma vida nas grandes cidades. As orientações de Deus neste aspecto são sempre com um propósito evangelístico. Em muitos casos, provisório, até que o crescimento da cidade torne inviável manter famílias e instituições ali, como nós veremos mais adiante. Vimos anteriormente que o Senhor revelou que nenhuma família em 100 se beneficiou física, mental e espiritualmente por morar na cidade. Portanto, não encontro nenhuma ordem de Deus a que seu povo fixe residência nas cidades meramente para constituir ou construir uma carreira, ou constituir uma família, ou sustentar uma família, simplesmente para viver, ou por qualquer outra razão que não esteja relacionada à questão evangelística. Ainda que o Senhor compreenda algumas circunstâncias que impedem algumas famílias de deixar esses grandes centros neste momento. E vamos falar disso depois. Vamos então ao próximo tópico. Por que eu deveria mudar para o campo se não há nenhuma perseguição? Pergunta a você que está planejando mudar para o campo. Por que você quer fazer isso? Qual é a sua motivação? Fugir da epidemia atual? Se esta for a razão, o que acontecerá quando a epidemia passar? Não haverá mais razão para você permanecer no campo, certo? Então haverá uma grande possibilidade de você se arrepender da mudança. Quem sabe seu propósito é fugir da perseguição? Mas que perseguição? Não estamos sendo perseguidos. Se é por causa da perseguição que você deseja mudar para o campo, realmente o momento para você não é agora. Espere até chegar a perseguição para então justificar a sua decisão. Qual deve ser nossa verdadeira motivação? Fuga para o campo ou vida no campo? Fugir para o campo ou mudar para o campo? Percebe a diferença? No tempo de Ellen White surgiu um movimento na cidade de Battle Creek de um grupo de adventistas que haviam decidido deixar a cidade rapidamente. A profetisa então advertiu:
Caso algumas pessoas se mudem apressadamente, fugindo de Battle Creek, veja, fugindo, e sejam levadas ao desânimo, não trarão descrédito sobre si mesmas, mas sobre outras que elas acusarão de sobre elas terem exercido pressão. A culpa de toda sua confusão e derrota é lançada sobre aqueles que de maneira alguma deveriam ser desacreditados. Deus não deseja que fujamos, mas que mudemos para o campo. Qual a diferença? Você já precisou mudar de residência alguma vez? Eu já mudei de residência umas 10 vezes durante a minha vida, o que inclui 4 mudanças de estado. Você e eu sabemos exatamente como é o processo de mudança. Nada tem a ver com fuga desesperada, precipitada. Mudança pressupõe planejamento e organização. Então, repito, a mensagem não é de fuga para o campo, mas de mudança para o campo. Na verdade, aqueles que deixarem para a última hora, aqueles que aguardarem a chegada do decreto dominical, é que terão de fugir desesperadamente, precipitadamente, desordenadamente, em meio à confusão e o caos. Isso se conseguirem fugir. Portanto, Deus quer que comecemos nossos planos imediatamente e os executemos o quanto antes, a fim de que não seja necessária essa fuga desesperada quando o decreto dominical chegar. Um dos grandes erros que as pessoas cometem é acreditar que devemos mudar para o campo para fugir de alguma coisa. Não! Nos mudamos para viver o plano, o desígnio, o propósito de Deus para nossas vidas. E aqui encontrar um ambiente propício para a comunhão mais próxima com Deus, para nos fortalecermos espiritualmente, para trabalharmos de maneira mais eficaz onde o Senhor desejar, onde quer que seja necessária a pregação do Evangelho. Precisamos ouvir individualmente sua voz a nos falar ao coração. Quando todas as outras vozes silenciam e em sossego esperamos perante Ele, o silêncio da alma torna mais distinta a voz de Deus. Sejamos sinceros, o quanto de silêncio e sossego as grandes cidades nos proporcionam? Portanto, a vida nas grandes cidades dificulta muito ouvir a voz de Deus e isso é perigoso. Em 1908, Ellen White escreveu: "Outra vez dizemos, saí das cidades. Não considereis uma grande privação ter de ir para as colinas e montanhas, mas buscai esse retiro, onde podereis estar sozinhos com Deus, para aprender sua vontade e seu caminho. Insisto com o nosso povo para tornar o trabalho de sua vida, procurar a espiritualidade. Cristo está à porta. Por esse motivo é que digo ao nosso povo, não considereis uma privação ser desconvidados a abandonar as cidades e mudar-vos para as zonas rurais. Aí, ricas bênçãos aguardam aos que delas se querem apoderar. Contemplando as cenas da natureza, as obras do Criador, estudando as obras das mãos de Deus, imperceptivelmente sereis transformados à mesma imagem." Significa então que todas as pessoas, por simplesmente morarem no campo, serão transformadas à semelhança do Criador? De forma nenhuma. Isso acontece apenas com aqueles que têm esse propósito, que estão ali pelos motivos corretos. Pessoas que não estão no campo em busca de uma colônia de férias, de um lugar para se divertirem ou de uma espécie de spa para relaxar o estresse. Pessoas que não estão no campo em busca de um retiro absoluto, um isolamento total e definitivo da sociedade. Pessoas que não estão procurando fugir de alguma coisa, mas que desejam fazer deste lugar um retiro com o Criador, onde buscam forças para a tão necessária transformação do próprio caráter, para o desenvolvimento do fruto do Espírito, para a pregação eficaz do Evangelho onde quer que seja necessário. Cada conselho que Deus nos dá tem um propósito. A própria carta à igreja de Laodiceia é um conselho. Aconselho-te que de mim compres. Cristo conhece nossas lutas e deseja nos auxiliar de todas as formas possíveis nessa difícil caminhada da vida cristã. Ele deseja nos colocar numa posição em que possamos absorver e usufruir ao máximo sua graça, seu poder, sua luz, as atuações e impressões do Espírito Santo. Muitas vezes oramos dizendo assim: Senhor, me ajude, me dê poder, transforma meu caráter, produza em mim o fruto do Espírito. E Deus responde: vou te ajudar, filho, mas para isso você precisa colaborar. Como seu Criador, vou te dar alguns conselhos que irão proporcionar o melhor ambiente para que eu possa agir em sua vida, em sua mente, com o mínimo de interferências e distrações. Então Deus nos diz: filho, se você mantiver o hábito de estudar a Bíblia e orar diariamente,
se você ingerir este e evitar aquele alimento, se você se abstiver daqueles filmes e séries, se você deixar de ouvir aquela espécie de música, se você estabelecer o seu lar neste ambiente, entre outras coisas, serão criadas as melhores condições para que eu possa fazer a obra de transformação no seu caráter. E diante dessa orientação divina, desse auxílio, o que muitos respondem? Ah, isso é perfeccionismo, isso é legalismo, é querer se salvar pelas obras. Ou então dizem assim, esses são apenas conselhos, nada mais do que isso. Não, irmãos, isso não é perfeccionismo, nem legalismo, nem salvação pelas obras. É na verdade o contrário, é agir pela fé, pela submissão à vontade de Deus acima da nossa própria vontade. É reconhecer que nada somos e que Deus é quem conhece e decide a maneira pela qual vai atuar em nossa mente e nossa vida. É aceitar os meios indicados pelo Senhor para nos colocar sob condições cada vez mais favoráveis à atuação do Espírito Santo. Deus quer nos ajudar, indicando o caminho seguro, mas muitos preferem se arriscar por outro caminho. A vida eterna pode ser ganha ou perdida por pequenos detalhes. Veja esse texto. Ninguém que se submete às condições ficará desapontado ao fim da carreira. Podem vencer todos os que, pelo poder da divina graça, conduzem a vida em conformidade com a vontade de Cristo. A prática nos pormenores da vida, ou seja, nos pequenos detalhes dos princípios estabelecidos pela Palavra de Deus, é geralmente olhada como coisa sem importância, assunto por demais trivial para que se lhe dê atenção. Mas considerando o que está em jogo, e o que está em jogo? A vida eterna. Nada é pequeno quando ajuda ou estorva. Cada ato acrescenta seu peso na balança que determina a vitória ou fracasso na vida. Nada, nenhum detalhe, por menor que seja, é irrelevante na caminhada cristã. Muitas pessoas perderam e perderão a salvação por pequenos detalhes. Muitos perderão a vida eterna, não porque permaneceram nas grandes cidades, mas porque acarretaram sobre si uma quantidade tão grande de provas e tentações desnecessariamente, simplesmente porque não quiseram seguir o conselho de Deus e não suportaram o peso que eles próprios colocaram sobre si mesmos. Você então me pergunta, mas Leandro, eu não posso ter essa mesma experiência com Deus numa grande cidade? Essa mesma experiência? Exatamente a mesma experiência? Não, de forma alguma. Só quem vive ou já viveu no campo sabe. Mas você pode ter uma experiência verdadeira com Deus na grande cidade, sim. Porém, as atrações, os ruídos, a rotina frenética, as distrações, as tentações tornarão esse trabalho muito mais árduo, muito mais exaustivo, muito mais difícil e, portanto, o risco será muito grande. E muitos nesse processo têm se cansado e desistido. Além daqueles que foram enredados pela rotina da cidade grande de tal forma que deixaram Cristo em último lugar na sua agenda, se é que deixaram algum espaço para Ele. Fé, amor, esperança, felicidade podem ser muito melhor alcançados em lugares afastados, onde haja campos, montanhas e árvores. Tirai vossos filhos do cenário e sons da cidade, para longe do ruído de veículos, e sua mente se tornará mais saudável. Será mais fácil levar-lhes ao coração a verdade da Palavra de Deus. Portanto, amigos, se a mudança para o campo representa uma fuga para você, que seja não uma fuga de epidemias, não uma fuga de crises, não uma fuga de perseguição, mas uma fuga para Deus. Vamos à próxima questão? O momento de mudar para o campo não é quando vier a lei dominical? Diante dessa questão, o texto utilizado como resposta é este. Como o cerco de Jerusalém pelos exércitos romanos era o sinal de fuga para os cristãos judeus, assim, o arrogar-se nossa nação, o poder no decreto que torna obrigatório o dia de repouso papal, será uma advertência para nós. Será então tempo de deixar as grandes cidades? Minha pergunta é, se o texto está afirmando que o momento de mudarmos para o campo é quando o decreto dominical entrar em vigor, por que Ellen White teria escrito tantas vezes para que as pessoas se retirassem das cidades, se até hoje a lei dominical ainda não foi estabelecida? Muitas dessas advertências tinham um tom de urgência, e a maioria delas foi dada em períodos em que não havia sequer movimentos em prol de uma lei dominical nacional nos Estados Unidos. Ou seja, qual a razão dessas advertências se ainda não era o tempo? Se deveríamos aguardar o decreto dominical? Bom, em relação ao texto que nós acabamos de ler,
teremos que assumir uma de três hipóteses. Primeiro, o texto está em contradição com os demais. E se assumirmos essa posição, teremos um sério problema em relação à confiabilidade dos escritos da profetisa. Segundo, o texto não se refere à promulgação da lei dominical, mas a uma pretensão, uma presunção, uma hipótese, uma demonstração de poder para tal, uma ameaça. Terceiro, o texto se refere ao momento em que cessaremos definitivamente nosso trabalho nas grandes cidades, quando então a lei dominical fará encerrar nossas atividades como igreja. Verificando o texto original em inglês, onde a tradução diz arrogar-se o poder, encontramos a expressão assumption of power, que se refere a uma presunção, pretensão, suposição ou hipótese, mas também pode ser traduzido como ato de assumir alguma coisa. Diante disso e de outras questões que levantarei aqui, sou levado a concluir pela hipótese número 2, ainda que não descarte a número 3. Veja esse outro texto. O mundo protestante criou um sábado idólatra no lugar em que devia estar o sábado do Senhor, e está andando nas pisadas do papismo. Por essa razão, vejo a necessidade de o povo de Deus se mudar das cidades para campos retirados, onde possam cultivar a terra e produzir sua própria provisão. Vejo a necessidade de se apressarem para terem todas as coisas prontas para a crise. Essa advertência foi dada em 1897, quando não havia nenhum movimento em prol de uma lei dominical nacional nos Estados Unidos. A orientação era simples e clara. Não devemos tomar uma atitude quando a crise chegar, mas agir agora, para que estejamos prontos quando a crise chegar. Para entendermos melhor essa questão, é importante examinarmos o evento citado por Ellen White, que ela compara com a lei dominical dos nossos dias. O cerco de Jerusalém pelo exército romano. Que cerco foi esse? Como aconteceu? Como Deus trabalhou naquela ocasião? Jesus estava reunido com seus discípulos e estes lhe perguntaram a respeito do futuro, do fim dos tempos. Cristo, entre outras coisas, disse a eles: quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Então, os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Os que estiverem no meio da cidade, saiam, e os que nos campos, não entrem nela. O tempo passou, e no ano 66 d.C., a cidade de Jerusalém foi cercada pelo exército romano sob a liderança de Séstio. Neste momento, os seguidores de Jesus se lembraram: o sinal! É hora de sair da cidade. Então veio a dúvida: mas como vamos sair da cidade se ela já está cercada? Foi aí que algo aconteceu. Depois que os romanos sob Séstio cercaram a cidade, inesperadamente abandonaram o cerco quando tudo parecia favorável a um ataque imediato. Os sitiados, perdendo a esperança de poder resistir, estavam a ponto de se entregar quando o general romano retirou suas forças sem a mínima razão aparente. Entretanto, a misericordiosa providência de Deus estava dirigindo os acontecimentos para o bem de seu próprio povo. O sinal prometido fora dado aos cristãos expectantes e agora se proporcionou a todos oportunidade para obedecer ao aviso do Salvador. Veja o que aconteceu. O exército romano cercou a cidade, o sinal. Os seguidores de Cristo não puderam sair porque a cidade estava cercada. Deus então retira o exército romano para dar oportunidade para seu povo obedecer e sair, pois aquele não era o cerco, mas apenas a ameaça, o sinal. O povo teve mais de 3 anos para atender ao aviso de Cristo, mas a maioria permaneceu na cidade. Até que o cerco chegou, quando no ano 70 d.C., agora liderado por Tito, o exército romano retorna e destrói a cidade de Jerusalém, matando milhares de judeus. Considerando a crise da lei dominical sob o prisma do cerco de Jerusalém, como faz Ellen White, pergunto: qual foi o momento apropriado para os judeus deixarem a cidade? No aviso? No sinal dado por Cristo? Na ameaça? Ou no cerco definitivo? Sendo assim, acredito verdadeiramente que antes de vir a lei dominical nacional nos Estados Unidos, sinais serão dados, a América demonstrará sua intenção, virão ameaças. Mas Deus retirará esses cercos, segurará esses ventos para que seu povo possa obedecer e se preparar. E quantos sinais, quantas ameaças a América tem dado, até mesmo em nossos dias? Quando menos esperamos, Deus soltará os ventos. A maior ameaça do governo americano aconteceu no ano de 1888, quando o senador Henry W. Blair apresentou um projeto de lei ao Senado
que tinha como objetivo o estabelecimento de uma lei dominical nacional nos Estados Unidos. Depois de várias deliberações e da apresentação dos argumentos de Alonzo T. Jones contra essa lei, o projeto foi engavetado. A lei dominical, por pouco, não foi promulgada em 1888. Não vejo nesse evento um paralelo direto e exato, como uma espécie de cumprimento profético do primeiro cerco de Jerusalém. E tudo bem se algumas pessoas enxergam dessa forma. O senso de urgência é exatamente o mesmo. Eu, porém, vejo o projeto de lei de 1888 como um grande, um enorme, o maior dos sinais que nos foram dados da arrogância, da presunção, da pretensão do poder americano de legislar sobre a lei de Deus. Na minha opinião, foi a maior ameaça que já tivemos nesse sentido. Mas Deus retirou os exércitos, segurou os ventos para que seu povo tivesse a oportunidade de obedecer, para que seu povo tivesse a chance de se preparar antes da crise chegar. Mais de 130 anos se passaram desde então. Muitos outros sinais têm sido dados no decorrer do tempo, muitas outras ameaças. E como estamos? De quantos sinais, ameaças e advertências precisamos ainda para acordarmos e tomarmos uma atitude? Ouvimos pessoas advertindo os irmãos dessa forma: não se precipitem. Concordo plenamente. E não estamos falando de precipitação, mas de ação. Porque se não agirmos agora com cuidado, planejamento, organização, mas agirmos, teremos que nos precipitar depois. Ou seja, se não fizermos nossa mudança agora, teremos que fazer nossa fuga depois. E numa circunstância muito mais difícil. Pense no seguinte: como pretendemos vender nossas propriedades na cidade e comprar propriedades no campo, se a lei dominical nos proibirá de comprar e vender? Como vamos alimentar nossas famílias se perderemos o emprego? E mesmo tendo algum dinheiro guardado em casa, seremos proibidos de comprar mantimentos. Como pretendemos, por exemplo, abastecer nosso carro para levar nossa família e nossas coisas para a zona rural, se será proibido até mesmo comprar combustível? E mesmo que consigamos fazer essa transição nesse período conturbado, como esperamos alimentar nossa família se não teremos nada plantado, nenhuma produção, nada disponível para a colheita? Alguns podem dizer: bom, quando a lei dominical for promulgada nos Estados Unidos, levará tempo para chegar ao Brasil e é nesse período que iremos nos preparar. Espera aí, e como será para os nossos irmãos americanos? Então Deus nos privilegiou em detrimento deles? Todos os adventistas do planeta terão essa janela de oportunidade, menos os americanos. Parece justo? Outro detalhe. Essa crise do Covid-19 está demonstrando para muitos que a tarefa de migrar da zona urbana para a zona rural não é tão simples e rápida. Requer tempo, planejamento, procura, muita pesquisa. E isso em tempo de liberdade. Imagine como será em tempo de restrições. Veja essa instrução dada por Deus em 1904. Repetidas vezes o Senhor tem dado instruções de que nosso povo deve tirar suas famílias das cidades para o campo, onde poderão cultivar seu próprio mantimento. Pois no futuro o problema de comprar e vender será bem sério. Devemos começar agora a atender às instruções que frequentemente nos têm sido dadas. Sair das cidades para as zonas rurais, onde as casas não são aglomeradas e onde estareis livres da interferência dos inimigos. Começar agora para não se precipitar depois. Esta é a mensagem de Deus. Mudar agora para não ter que fugir depois. Mas tenho ouvido muitos homens de influência dizerem: calma, não se preocupe com isso agora, o momento é apenas quando o decreto dominical vier. Me responda uma coisa: as dificuldades da mudança para o campo serão menores quando a lei dominical chegar? Saiba que se existem dificuldades hoje, elas serão 10 vezes maiores quando a lei dominical vier. Então qual seria o tempo mais apropriado para a mudança? Agora ou depois? Pense! Vejamos outro texto. Este é o tempo para que nosso povo leve suas famílias das cidades para localidades mais retiradas. Do contrário, muitos dos jovens e também muitos dos mais avançados em anos serão enlaçados e capturados pelo inimigo. Este é o tempo. Lembre-se que isso foi dito quando não havia nenhuma lei dominical nacional nos Estados Unidos. Nem mesmo movimentos em prol disso. A ideia não é se preparar quando a crise chegar, mas estar preparado quando a crise chegar. Nenhum soldado começa o treinamento quando a guerra começa, irmãos. O preparo é antes. Eu quero propor uma reflexão a você.
Você que está ensinando as pessoas a não se preocuparem com isso agora. Você que está ensinando as pessoas a aguardarem a lei dominical para tomarem uma atitude. Não estou querendo te confrontar, muito menos te ofender, mas verdadeiramente desejo apelar para a sua consciência. Imagine a seguinte cena. O decreto dominical saiu. Você está na sua casa, na grande cidade, naturalmente muito preocupado. De repente alguém bate na sua porta. Quando você abre, é um irmão da igreja. Ele te diz assim: meu irmão, você disse que o momento era esse. Pois bem, eu confiei em você e aguardei. Mas meu irmão, agora estou com um problema. Como vou comprar uma propriedade no campo? Nem consigo vender minha casa na cidade. Minha casa inclusive está prestes a ser tomada de mim. Outra coisa, irmão, meus filhos estão com fome. E eu não apenas perdi meu emprego por causa do sábado, mas também estou proibido de comprar comida no mercado. Como vou fazer para alimentar os meus filhos agora? Você disse que era para esperar até esse momento. Pois bem, eu esperei. E agora, o que eu faço? O que você dirá a esse irmão? O que você que está ensinando as pessoas a aguardarem o decreto dominical fará por essas pessoas quando isso acontecer? Então você me pergunta, e você? O que você dirá àqueles que foram para o campo e deu tudo errado? O que você dirá a eles? O que você fará por eles? Bom, não é o que eu direi a eles, mas o que estou dizendo agora. Mude para o campo, não fuja para o campo. Faça a mudança de maneira planejada, ordenada, com muita oração, para que não dê errado. É isso que estou dizendo. E lembre-se, dificuldades virão. Sacrifícios precisarão ser feitos. Teremos que abrir mão de coisas. E diante das dificuldades, das barreiras, alguns poderão questionar: era mesmo essa a vontade de Deus? Se estivéssemos com o povo de Israel diante do Mar Vermelho, questionaríamos: será que Deus queria que saíssemos do Egito? O fato de virem provas e dificuldades, irmãos, não significa que não tenha sido a vontade de Deus. Aliás, as provas e dificuldades são agentes que Deus usa para moldar o nosso caráter e desenvolver a nossa fé. Então, o que devo fazer agora? Essa é a nossa próxima questão. Como deve ser o processo de mudança para o campo? Certa vez recebi a mensagem de um irmão que dizia assim: irmão Leandro, decidi mudar para o campo com minha família. Eu respondi: que maravilha, irmão! Ótimo, essa é a vontade de Deus. Mas me responda uma pergunta: qual é o seu plano? Qual é o seu plano, por exemplo, de subsistência de curto prazo? Ele me respondeu: bem, eu vou sobreviver dos produtos da terra. Eu disse: ótimo. Porém, me diga uma coisa: você irá plantar, por exemplo, uma mandioca hoje e vai poder se alimentar dela ou vendê-la daqui a uns 8 meses. O que você vai fazer até lá? E ele me respondeu: não tinha pensado nisso. Qual foi então meu conselho para esse irmão? Desista dessa história de vida no campo? Não. Meu conselho foi: vá em frente, irmão. Continue. Apenas planeje melhor essa questão antes, mas vá em frente com seus planos, pois quando a lei dominical chegar, vai ser muito mais difícil. Eu conheço pessoas que vivem no campo hoje e trabalham em seus empregos numa cidade próxima. Conheço pessoas que vivem no campo e subsistem da própria terra, tanto se alimentando dela quanto vendendo parte da colheita. Outros que vendem pães integrais, granola e outros produtos. Conheço outros que prestam serviços, como de eletricista, pedreiro, cabeleireiro. E essas pessoas fizeram um planejamento de subsistência de curto, médio e longo prazo. Algumas se organizam em pequenos grupos para mudarem juntos para o campo, apoiando umas às outras, o que é uma ideia interessante e importante, desde que o grupo não seja muito grande. Deus abençoa os esforços dessas pessoas, não deixando passar necessidades, ainda que vivam uma vida simples, econômica, sem luxos ou supérfluos. Lembre-se sempre disso. Muitas vezes sacrifícios são necessários, abrir mão de coisas, viver uma vida mais simples, mas é recompensador. Depois eu vou contar para vocês um pouco da minha experiência pessoal. Então vejam, devo desestimular as pessoas a irem para o campo e orientá-las a guardarem a lei dominical? Não, de forma alguma. O que é difícil hoje se tornará 10 vezes mais difícil quando a lei dominical chegar. Devo então estimular as pessoas a mudarem para o campo quanto antes, mas de forma pensada, planejada, organizada, acima de tudo, com muita oração, jejum e súplicas constantes a Deus. Às vezes alguns irmãos tomam a decisão, mas encontram dificuldades, o que é normal. Então eles dizem assim: eu oro, eu busco, eu clamo,
Mas Deus não abre portas. E quando conversamos um pouco mais com algumas dessas pessoas, nós percebemos que a busca deles pelo Senhor se resume a uma rápida oração pela manhã e passam o resto do dia em suas rotinas normais. Não é uma oraçãozinha que irá nos dar o discernimento, a sabedoria, o poder e que irá abrir as portas para essa mudança, irmãos. Entendam isso. Nós precisamos rever o nosso conceito de buscar a Deus. E nos casos em que pessoas estão buscando verdadeiramente a Deus, é preciso ter paciência e agir com perseverança, pois a resposta pode demorar um pouco. Então não desista. Veja então que Ellen White nunca estimulou pessoas a saírem das cidades de maneira desorganizada, precipitada. Muitas vezes, o que algumas pessoas chamam de fé é, na verdade, presunção. Ellen White também nunca afirmou que devemos esperar até a lei dominical, mas que devemos tomar uma atitude imediata para estarmos prontos quando a crise chegar. Ou seja, ela defende a prudência ao agir e não o deixar de agir. Vou dar um exemplo. Lembra daquele movimento que estava acontecendo em Battle Creek, que eu citei anteriormente, onde um grupo grande de adventistas estava se mobilizando para deixar rapidamente a cidade? Veja o que mais Ellen White escreveu a respeito disso. Vossa carta me diz, meu irmão, que há muitas pessoas que estão profundamente entusiasmadas no sentido de se mudarem de Battle Creek. Perceba que há uma reticência aqui. Falaremos dela daqui a pouco. Aqueles que têm sentido finalmente que se devem mudar, não façam às pressas, com agitação, de maneira precipitada ou de um modo em que no futuro se tenham de arrepender profundamente de se haverem mudado. Cuidai de que não haja movimentos precipitados. É clara a orientação da profetisa, nada de precipitação. Porém, lembra da reticência que havia no texto? Veja o que é dito ali. Vossa carta me diz, meu irmão, que há muitas pessoas que estão profundamente entusiasmadas no sentido de se mudarem de Battle Creek. E agora vem a parte da reticência. Há necessidade, grande necessidade de esse trabalho ser feito e agora. Percebeu? Ellen White não disse, não saiam. Ela disse, façam esse trabalho e agora. Não de maneira agitada, precipitada, desordenada, mas façam. Se não agirmos agora, como você acha que teremos que agir na última hora? Repito o que já disse anteriormente. Se os desafios da mudança são grandes hoje, como você acha que serão durante a vigência da lei dominical? Então qual é o momento mais propício para realizar essa mudança sem precipitação? Agora ou depois? Deus não quer que sejamos precipitados. Por isso nos convida a começarmos imediatamente este processo com planejamento, organização, ainda que com sacrifícios, isso faz parte. Repito o que já disse, essa pandemia tem demonstrado que migrar para o campo não é uma tarefa tão simples e rápida. Tenho amigos que oraram e planejaram e procuraram durante anos. Tenho amigos que ainda estão buscando. Por isso eu pergunto, você pelo menos tem um plano? Ou vai realmente esperar o decreto dominical para tomar uma atitude? Provavelmente serei mal interpretado por muitas pessoas. Por isso quero reforçar mais uma vez, não estou provocando o pânico, o desespero, a precipitação, mas exatamente o contrário. Estou tentando evitar a precipitação futura, quando a crise chegar. Na verdade, os que estão induzindo pessoas a esperar o decreto dominical é que estão promovendo a agitação, a confusão e a precipitação quando essa hora chegar. Vejamos mais um texto. Estive insistindo com algumas famílias para que se aproveitassem dos meios designados por Deus e saíssem das cidades para salvar seus filhos. Alguns eram negligentes, não fazendo decididos esforços. É preciso esforço. Esperar em Deus não é cruzar os braços e aguardar que tudo caia do céu sem nenhuma atitude de nossa parte. Os anjos da misericórdia apressaram Ló, sua esposa e filhas, tomando-os pela mão. Ló tinha espírito demasiadamente vagaroso. Ló tinha um espírito demasiadamente vagaroso. Queridos irmãos, o espírito vagaroso é tão perigoso quanto o espírito precipitado. Eu tenho ouvido muitas advertências contra o espírito precipitado. Mas onde estão as advertências contra o espírito vagaroso? O texto continua. Ló tinha espírito demasiadamente vagaroso. Não nos assemelhemos a ele. Cada homem esteja bem desperto por si mesmo e procure salvar sua família. Cinja-se para o trabalho, ou seja, prepare-se para a ação. E qual será o resultado?
Deus revelará ponto por ponto qual deve ser a próxima coisa a fazer. Que maravilha! Temos um líder no qual podemos confiar. Deus é Deus de ordem, irmãos. Ele não exige precipitação. Ele próprio nos conduz passo a passo, um passo de cada vez neste processo. Porém, como Deus pode nos conduzir passo a passo se estivermos estáticos? Precisamos levantar e agir. A Bíblia nos traz um sábio conselho. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Agora leia esse texto invertido. A resposta certa dos lábios vem do Senhor, mas o coração do homem pode fazer planos. É Deus quem dá a última palavra, e Ele nos mostrará o caminho a seguir, abrirá e fechará portas de acordo com a vontade dEle. Mas isso não nos isenta de fazermos planos. O agir de Deus vem socorrer, organizar e corrigir os nossos planos. Por isso precisamos nos mover. Então pergunto, você pelo menos já tem um plano? É chegado o tempo em que, conforme Deus abre o caminho, devem as famílias mudar-se para fora das cidades. Conforme Deus abra o caminho. Eu pergunto, qual a utilidade de Deus abrir o caminho para alguém que está sentado, parado, inerte? Veja que outro texto importante. Conforme o tempo avança, cada vez mais terá nosso povo de sair das cidades. Veja, cada vez mais é uma expressão que denota progressão, intensificação, algo que vai aumentando. Considerando que esse texto foi escrito há 114 anos, então quanto esse cada vez mais representa para nós hoje? O texto continua dizendo: durante anos, temos recebido a instrução de que nossos irmãos e irmãs, e especialmente as famílias que têm filhos, devem fazer planos para abandonar as cidades conforme diante deles se abre o caminho para fazê-lo. Preste atenção nessa parte. Muitos terão de trabalhar com empenho para ajudar a abrir o caminho. Muitos terão que se esforçar muito para ajudar a abrir o caminho. Essa é a nossa forma de demonstrar o quanto desejamos fazer a vontade de Deus. E em resposta, em socorro à nossa decisão, Deus agirá. Quero repetir e reforçar. Ellen White nunca disse, não saiam. Ela dizia, não saiam da maneira errada. Este é o equilíbrio, esta é a prudência. E não dizer às pessoas simplesmente, esperem o decreto dominical. Portanto, por que não instruir as pessoas a como deixar as cidades, em vez de simplesmente desestimulá-las a fazê-lo? Veja esse outro texto. Educai nosso povo a sair das cidades para o campo. Educar, ensinar, treinar, apoiar, ajudar as pessoas que desejam fazê-lo e não desestimular, desmotivar, desanimar essas pessoas. Veja que texto animador. Os pais podem adquirir pequenas propriedades no campo. Nesses lugares, os filhos não estarão cercados das corruptoras influências da vida de cidade. Deus ajudará seu povo a encontrar esses lares fora das cidades. Deus ajudará seu povo. Você acredita nisso ou não? Podemos confiar na promessa de Deus? Ele é confiável? Claro que sim. O Senhor nos ajudará nesse processo se fervorosamente o buscarmos e agirmos. Oração significa orar e ação. Vamos para a próxima questão. Se todos forem para o campo, quem pregará o Evangelho nas grandes cidades? Você pode dizer assim, o que seria de Nabucodonosor se Daniel não estivesse vivendo em Babilônia? O que seria do Egito se José não estivesse vivendo ali? Afinal, Daniel e José foram enviados por Deus para grandes cidades com o intuito de ser uma luz para aquelas pessoas? Certo? Não, irmãos, não. Deus não enviou Daniel para a Babilônia, Deus não enviou José para o Egito. Afirmar isso é dizer que foi Deus quem incitou os irmãos de José a vendê-lo como escravo. É dizer que foi a vontade de Deus que Israel fosse derrotado e escravizado pelos babilônios. Essa nunca foi a vontade de Deus. Não era esse o método evangelístico de Deus. O método de Deus era levar a luz da verdade aos pagãos por meio do testemunho e não do sofrimento do seu povo. Porém, Israel se afastou de Deus e, como consequência, o povo foi escravizado. Os irmãos de José não tinham temor a Deus naquele momento e, como consequência, venderam seu próprio irmão. Mas Deus usou essas circunstâncias que, repito, não eram a vontade dele e transformou maldições em bênçãos para salvar Nabucodonosor e, quem sabe, tantos outros na Babilônia e no Egito. Mas lembre-se, Daniel e José não foram para a Babilônia e Egito porque quiseram.
não foram para lá enviados por Deus, eles foram levados à força como escravos, e Deus transformou uma maldição em bênção. Há alguns dias eu ouvi uma pessoa dizer algo que me entristeceu profundamente. Foi o seguinte: se o diabo conseguisse levar todo adventista do sétimo dia para o campo, ele ficaria muito feliz, mandaria as desgraças todas para as grandes cidades, e ninguém que está nas grandes cidades poderia ter uma oportunidade de ser salvo ali, de ser alertado das grandes profecias ou mensagens que Deus tem para o tempo do fim. Ouvir isso me entristeceu muito. Em primeiro lugar, porque não é isso que a revelação de Deus nos diz. Veja, é propósito de Satanás. Está aqui falando no contexto de constituir uma vida, de morar, de fixar residência em definitivo. É propósito de Satanás atrair os homens e as mulheres para o campo. É isso que está dizendo? Não. Atrair os homens e as mulheres para as cidades. E para alcançar seu objetivo, inventa todo tipo de novidades e divertimentos, toda espécie de provocação. Se todos os adventistas fossem para o campo, irmãos, da forma correta, com a motivação correta, para buscarem fervorosamente aquilo que é plano de Deus nos conceder, o poder do Espírito Santo, a transformação do caráter, o fruto do Espírito, o diabo não ficaria nem um pouco feliz, pois ele sabe qual seria o resultado. Sabe com que poder os adventistas visitariam as cidades, grandes e pequenas, e o impacto que eles exerceriam sobre essas cidades. O que dará muita satisfação ao diabo, na realidade, é conseguir atrair todos para viverem nas grandes cidades, com a suposta pretensão de pregar o Evangelho. Um Evangelho que muitas vezes não é demonstrado na vida prática. Ouvi uma outra pessoa dizer o seguinte: muitos vão para o campo e começam a se achar melhores do que os outros por isso. Algumas afirmações me fazem lembrar da falácia do espantalho. Já ouviu falar disso? É quando eu invento um argumento distorcido e digo que uma pessoa defende esse argumento, ignorando o que ela realmente defende. Então, eu vou combater aquela pessoa contradizendo um argumento que ela mesma nunca defendeu. É uma estratégia para desmerecer aquela pessoa e, de forma indireta, desmerecer o argumento dela, que, inclusive, eu não consigo refutar. Quem está pregando o isolamento total e vida de eremita no campo? Quem está pregando o abandono do evangelismo nas grandes e pequenas cidades? Quem está se declarando melhor ou mais santo do que os outros porque vive no campo? E ainda que alguém defenda de maneira ostensiva essas coisas, o fato de haverem pessoas que pensam assim não pode ser usado para desmerecer ou perverter uma mensagem que é de Deus. Então, como vamos resolver essa questão? Dá para viver no campo sem abandonar a obra de Deus nas grandes cidades? Vejamos qual é o testemunho de Jesus Cristo. Não serão advertidas as cidades? Sim, não porque o povo de Deus nelas reside, mas ao visitá-las para adverti-las do que está para sobrevir à terra. Alguém poderia protestar: é impossível pregar o Evangelho apenas visitando as cidades? Precisamos conviver com as pessoas para influenciá-las? Certa vez, diante da terra de Canaã, Deus disse ao povo de Israel: é possível vencer e expulsar dessa terra esse povo que é maior e mais poderoso do que vocês? Mas 10 espias influenciaram a maioria do povo, induzindo-os a exclamar: não, não é possível. Da mesma maneira, Deus nos diz hoje: é possível impactar uma cidade inteira com o Evangelho apenas visitando-a periodicamente, sem precisar morar nela? E vamos ver mais adiante um exemplo bíblico disso. Mas o homem diz: não, não é possível. A quem você vai dar ouvidos? Devemos elaborar sábios planos para advertir as cidades e, ao mesmo tempo, morar onde possamos proteger nossos filhos e a nós mesmos das influências contaminadoras e corruptoras que nelas tanto prevalecem. Se referindo ao trabalho que estava sendo realizado na cidade de Chicago, nos Estados Unidos, Ellen White escreveu: por enquanto, alguns serão obrigados a trabalhar em Chicago. Estes, porém, devem estar preparando centros de trabalho em distritos rurais, de onde parte o trabalho para a cidade. Essa expressão por enquanto é importante. Observamos nos escritos de Ellen White algumas orientações no sentido de estabelecer certas instituições na cidade e, posteriormente, com o crescimento daquela cidade, as orientações mudavam no sentido de transferir aquelas instituições para fora das cidades. Vou mostrar alguns textos mais à frente.
tanto quanto possível, nossas instituições devem localizar-se fora das cidades. Alguns tomam essa expressão tanto quanto possível e se sentem confortáveis com a decisão de estabelecer famílias e instituições nas grandes cidades, ignorando que a expressão se refere a situações extremas, quando partir de lugares afastados seja impossível. Então deixam de fazer sábios planos, como nós vimos no texto anterior, e recorrem à conveniência. Usam o argumento da impossibilidade para justificar o que, na verdade, era perfeitamente possível. Tanto quanto possível, nossas instituições devem localizar-se fora das cidades. Devemos ter obreiros para essas instituições, e se elas estiverem localizadas na cidade, isso significa que famílias de nosso povo devem fixar-se perto delas. Mas não é a vontade de Deus que seu povo fixe residência nas cidades, onde há constante agitação e confusão. Devemos planejar nosso trabalho de tal maneira que conservemos nossos jovens o mais longe possível dessa contaminação. Deve-se fazer o trabalho nas cidades partindo dos postos avançados. Então você poderia questionar, e quanto a Ló em Sodoma? E Jonas em Nínive? O que seria dessas grandes cidades se esses homens tivessem se isolado no campo? Compare a experiência de Ló com a experiência de Jonas. Ló vivia com sua família dentro da grande cidade de Sodoma. Mas me responda uma coisa, quantas pessoas Ló salvou? Ló não conseguiu salvar nem sua própria família. Ele perdeu sua esposa, justamente porque o coração dela estava totalmente impregnado pelo estilo de vida da cidade. Tanto que ela se sentiu injustiçada por Deus, por ter que abandonar tudo aquilo que adquiriu pelo trabalho de sua vida inteira. Alguns dos filhos de Ló se perderam, porque se apegaram tanto à cidade que mesmo diante da destruição iminente, não quiseram sair. Provavelmente nem levaram a sério a advertência do pai. Mesmo as filhas que escaparam com ele haviam sido tão corrompidas por Sodoma, que com a pretensão de manter a descendência e ignorando que Deus é todo-poderoso, mantiveram relações sexuais com o próprio pai. E disso surgiram duas nações terríveis, grandes inimigas do povo de Deus, os Moabitas e os Amonitas. Veja o que Ellen White comenta sobre isso. Quando Ló entrou em Sodoma, inteiramente se propunha a ele conservar-se livre das iniquidades e ordenar a sua casa depois dele. Mas de maneira bem patente, fracassou. As influências corruptoras em redor dele tiveram efeito sobre sua fé. Muitos ainda estão cometendo um erro semelhante. Escolhendo um lar, olham mais para as vantagens temporais que podem adquirir do que para as influências morais e sociais que cercarão a eles e suas famílias. Seus filhos se acham rodeados de tentações e muitas vezes formam amizades que são desfavoráveis ao desenvolvimento da piedade e à formação de um caráter reto. A atmosfera de moralidade frouxa, de incredulidade, de indiferença às coisas religiosas tem uma tendência para contrariar a influência dos pais. Exemplos de rebelião contra a autoridade paterna e divina estão sempre diante dos jovens. Muitos fazem amizades com ateus e incrédulos e lançam sua sorte com os inimigos de Deus. Ao escolhermos uma residência, Deus quer que consideremos antes de tudo as influências morais e religiosas que nos rodearão, a nós e a nossas famílias. Podemos achar-nos em situações probantes, ou seja, de provação, pois que muitos não podem ter o seu ambiente conforme quereriam. E onde quer que o dever nos chame, Deus nos habilitará a permanecermos incontaminados, se orarmos e vigiarmos, confiando na graça de Cristo. Mas não devemos expor-nos desnecessariamente a influências desfavoráveis à formação de caráter cristão. Quando voluntariamente nos colocamos em uma atmosfera de mundanismo e incredulidade, desagradamos a Deus. E de nossos lares repelimos os santos anjos. Semelhantes a Ló, muitos veem seus filhos na perdição e apenas conseguem salvar sua própria alma. Perde-se o trabalho de sua vida. Se tivessem exercido verdadeira sabedoria, seus filhos poderiam ter tido menos prosperidade mundana, mas ter-se-iam assegurado um título à herança imortal. Se a experiência de Ló representava para você um exemplo a ser seguido, pense melhor sobre isso. E quanto a Jonas? Ele foi chamado por Deus para visitar Nínive, ou seja, diferente de Ló, ele não morava naquela grande cidade. Esteve ali apenas visitando, conforme a orientação de Deus. E não era uma cidade pequena. Nínive era a capital da Assíria e naquele tempo contava com uma população de mais de 120 mil homens, sem contar mulheres e crianças, o que poderia nos levar a uma população de aproximadamente 600 mil habitantes.
Era uma cidade altamente perversa, violenta, sanguinária, idólatra, imoral, tudo de pior que você possa pensar. Que resultados poderiam ser alcançados pregando o evangelho numa cidade desse nível e apenas visitando a cidade? Veja o que Ellen White comenta. Do ponto de vista humano, parecia que nada se poderia ganhar em proclamar tal mensagem nesta cidade tão orgulhosa. Era uma cidade da qual diríamos, essa aí não tem jeito não. E devido à fama de Nínive, Jonas inicialmente fugiu, e conhecemos a história. Porém, tendo Jonas entrado em Nínive, eu pergunto, quantos foram salvos? Veja. Sendo que rei e nobres com todo o povo, grandes e pequenos, se arrependeram com a pregação e uniram-se em clamar ao Deus do céu, sua misericórdia foi-lhes assegurada. Impressionante! Em menos de 40 dias a cidade inteira foi levada à conversão. Pensando em nossos dias, é como se Jonas sozinho conduzisse uma conferência itinerante na cidade de Niterói ou Campos, no Rio de Janeiro, ou na cidade de Aracaju, em Sergipe, ou em Feira de Santana, na Bahia, e em menos de 40 dias toda a cidade se convertesse. E olha que Nínive provavelmente era moralmente muito pior do que essas cidades brasileiras que citei. Menos de 40 dias foram suficientes para impactar a cidade e levá-la ao arrependimento. Impressionante o poder de Deus! O que Ele é capaz de realizar usando apenas um homem que decide entregar-se fielmente à sua obra, seguindo fielmente suas instruções? Pense comigo. Por que ainda não conseguimos evangelizar completamente as grandes cidades deste país? Mesmo com centenas de igrejas e milhares de adventistas instalados nelas há décadas? Veja, estou dizendo evangelizar, não batizar. Mesmo com todos os recursos financeiros e tecnológicos que nenhuma outra geração teve. Alguns dirão, é que a liderança da igreja... Irmão, sabemos que a liderança da igreja prestará contas a Deus. Mas neste momento eu quero me dirigir a você. Eu quero pensar em mim mesmo, não nos líderes. O que nós temos feito individualmente? Temos verdadeiramente pregado o evangelho nas grandes cidades? E se temos, nosso estilo de vida tem sido um exemplo, uma representação viva da nossa pregação? Resumindo as experiências de Jonas e Ló, vemos que Ló vivia na cidade e não salvou ninguém, nem sua própria família. E Jonas não vivia na cidade e numa visita de menos de 40 dias salvou a cidade inteira. Não é algo a se pensar? Então é possível impactar uma cidade inteira apenas visitando-a periodicamente sem morar nela? A experiência de Jonas declara de maneira inequívoca que sim. Acima disso, Deus disse que sim. E é dele que vem o poder para isso. Então se Deus disse, quem sou eu para questionar, para racionalizar, para relativizar? A mensagem de Deus é clara. Não precisamos morar nas grandes cidades para levar a elas a última mensagem de advertência do céu. Inclusive, veja o que é revelado ainda sobre Ló. Ló poderia ter preservado de muitos males a família se não houvesse estabelecido seu lar naquela pecaminosa e contaminada cidade. Preste atenção nisso. Tudo quanto Ló e a família fizeram em Sodoma poderiam ter feito mesmo se tivessem residido num lugar a certa distância da cidade. Mesmo algum trabalho missionário que Ló e sua família tenham feito em Sodoma, poderiam ter feito morando afastados dela. O mesmo princípio podemos encontrar na vida de Enoque. Enoque não viveu entre os ímpios, ele não estabeleceu sua residência com os ímpios. Agora vem a parte surpreendente. De vez em quando, então, ele se dirigia aos habitantes do mundo com sua mensagem dada por Deus. Depois de proclamar sua mensagem, ele sempre levava de volta consigo a seu lugar de retiro alguns que aceitavam a advertência. Você notou um detalhe no texto? Enoque se dirigia aos habitantes do mundo de vez em quando. Creio que não no sentido de raramente, muito esporadicamente, mas de periodicamente. E que impacto Enoque causou? Como ele conseguiu isso? Aqui está mais um exemplo do que Deus pode fazer por meio de uma vida verdadeiramente transformada, por meio de alguém que verdadeiramente anda com Deus. E que impacto uma única pessoa assim pode causar sobre uma cidade apenas visitando-a? Imagine se forem dezenas, centenas, milhares de pessoas como Enoque. Que impacto seria? E ainda que não haja nenhuma conversão, devemos entender que nosso trabalho é, por meio da palavra e do exemplo de vida,
pregar, advertir, levar informação às pessoas, causando um impacto que as leve a tomar uma decisão na vida. Como guardadores dos mandamentos de Deus, temos de deixar as cidades. Observe a conjugação do verbo, temos e não teremos. Como fez Enoque, devemos trabalhar nas cidades, mas não morar nelas. Deus continua convidando seu povo a sair das cidades e trabalhar pelas cidades, partindo de locais afastados. Porém, Ele compreende a circunstância de cada um. Sabe que há situações que podem impedir algumas pessoas de deixar os grandes centros. Mas há uma advertência para casos como esses, veja. Mas até que seja possível saírem, durante todo o tempo que ali permanecerem, nas grandes cidades, devem ser muito ativos em fazer trabalho missionário. O que eu concluo desse texto? Duas coisas. Primeiro, haverá pessoas para as quais não será possível deixar as cidades. Alguns temporariamente, outros definitivamente. Deus conhece exatamente as circunstâncias de cada um. Ele conhece aqueles que permanecem nas grandes cidades porque realmente não conseguem sair agora, apesar do grande esforço que têm feito para isso. Mas Ele também sabe quem são aqueles que permanecem porque querem ou porque não fazem nenhum esforço. Mas o texto também apresenta uma ordem direta para aqueles que permanecem nas cidades. Sejam muito ativos em fazer o trabalho missionário. Deus não aceitará nada menos do que isso. E aqui entramos na próxima questão. Todos mudarão para o campo ou haverá exceções? Creio sinceramente que há circunstâncias justas que possam impedir alguém de deixar as grandes cidades, alguns provisoriamente, outros definitivamente. E quero enfatizar que estas são exceções e não podemos transformar as exceções em regra. Por exemplo, imagine um casal que vive numa cidade grande e o esposo é descrente. A esposa deveria então abandoná-lo e mudar-se para o campo? De forma alguma. Ela tem um campo missionário dentro de sua própria casa. Não significa que ela não deva orar por isso, para que o Senhor conduza as coisas de forma que, em breve, ela possa estar de mudança para o campo com seu esposo, convertida ao Senhor. Outro caso. Imagine uma família que vive com poucos recursos, que não tem casa própria, que paga aluguel, que vive com um salário baixo, suficiente apenas para as necessidades mais básicas. Essa família terá condições imediatas de fazer essa mudança? Claro que não. Mas a mudança é impossível para essa família? Claro que não. O que eles devem fazer então? Colocar os planos nas mãos do Senhor, orar fervorosamente, lembrando que a resposta pode demorar um pouco e não devem desistir. Mas, além de orar, precisam buscar alternativas e estar atentos às oportunidades. O caso pode ser difícil, mas não é impossível. Veja. Se os pobres agora aglomerados nas cidades encontrassem habitações no campo, poderiam não somente ganhar a subsistência, mas encontrar a saúde e a felicidade que hoje desconhecem. Trabalho árduo, comida simples, estrita economia, muitas vezes durezas e privações, eis o que seria sua sorte. Mas que bênção lhe seria deixar a cidade, com suas propensões para o mal, sua agitação e crime, sua miséria e torpeza, para a quietude, a paz e pureza do campo. Esse texto me diz que é possível, mesmo a uma família pobre, mudar-se para o campo. Ali encontrará lutas e provações, uma vida de simplicidade, estrita economia, muito trabalho? Com certeza. Aliás, não é isso que essa família tem na cidade? Mas a vida no campo tem benefícios que a cidade não pode oferecer. Outro caso. Temos nossas igrejas instaladas em grandes cidades, e essas igrejas têm pastores. Por mais que um pastor estimule e ensine seus membros a como deixarem a cidade grande, ele deverá honrar o seu ministério e permanecer ali enquanto houver uma única ovelha para cuidar. Assim, seu objetivo ao permanecer ali não será egoísta, não será pensando no seu próprio bem, no seu próprio conforto, suas próprias conveniências, mas no cuidado de suas ovelhas, mesmo que sejam poucas, mesmo que seja apenas uma. Também há casos de pessoas que vivem nas cidades e têm um objetivo exclusivamente evangelístico. Ellen White admitia em alguns dos seus escritos a presença de pessoas nas grandes cidades sob esta condição, principalmente no caso de cidades que ainda não haviam sido trabalhadas. Mesmo assim, é possível identificar nos escritos dela
Algumas orientações é que se deixasse essas cidades, que se transferisse as instituições à medida que essas cidades cresciam. Há orientações muito claras em relação, por exemplo, a cidades ainda não trabalhadas. Vejamos algumas orientações sobre isso. Sinto profunda ansiedade ao considerar as cidades que ainda não foram trabalhadas. A mensagem da verdade presente deve ser levada aos que não a ouviram. O tempo está rapidamente passando para a eternidade e essas cidades mal foram tocadas até agora. Devemos entrar nas cidades, vilas e povoados, veja, não apenas em grandes cidades, que ficaram sem a mensagem de advertência para estes últimos dias. Quantas das nossas grandes cidades hoje se enquadram nessa característica? O próprio apóstolo Paulo tinha uma preocupação especial com regiões ainda não trabalhadas. Ele mesmo escreveu aos Romanos: "E desta maneira me esforcei por anunciar o Evangelho, não onde Cristo foi nomeado, ou seja, anunciado, pregado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito, aqueles a quem não foi anunciado o verão, e os que não ouviram o entenderão." Ellen White escreveu: "Nossas cidades devem ser trabalhadas. Deve haver um início agora. Noite após noite não consigo dormir por causa dessa responsabilidade que sobre mim pesa em prol das cidades não advertidas. Fui instruída a chamar a atenção de nossos pastores para cidades que faltam ser trabalhadas e a insistir com eles a fim de que, por todos os meios possíveis, abram caminho para a apresentação da verdade." Estamos atendendo ao chamado de Deus? Estamos preocupados e trabalhando com a máxima energia para alcançar essas cidades que faltam ser trabalhadas? Cidades que, a essa altura dos acontecimentos, nunca ouviram a mensagem adventista? Ou estamos usando os escritos de Ellen White em relação a cidades não trabalhadas para justificar nossa permanência em cidades já abastadas? Sou instruído a dizer àqueles que, por longo tempo, têm dirigido a obra e que por anos têm permitido que muitas de nossas grandes cidades permaneçam sem ser trabalhadas: o Senhor chamará a prestar contas àqueles que têm executado os próprios planos de realizar uma grande obra em alguns lugares, enquanto deixam por fazer a obra que devia ter sido feita em dar a última mensagem de advertência às muitas cidades grandes de nossa terra. Ellen White também orientou quanto ao estabelecimento de restaurantes nas cidades, que não pudessem apenas oferecer alimentação verdadeiramente saudável, mas também ensinar às pessoas os princípios de saúde. Nossos restaurantes devem estar nas cidades, pois de outra maneira os obreiros desses restaurantes não poderiam alcançar o povo e ensinar-lhe os princípios do viver sadio. Vamos considerar todos os restaurantes vegetarianos que existem no Brasil hoje. Quantos desses pertencem à Igreja Adventista do Sétimo Dia ou a membros da Igreja? Mesmo admitindo algumas exceções para o estabelecimento de instituições nas grandes cidades, algumas vezes o crescimento acentuado de uma cidade se tornava razão para que Ellen White orientasse a transferência de uma instituição para um lugar mais afastado. E isso deve ser considerado ao examinarmos os escritos dela. Eu vou dar um exemplo. No ano 1900, Ellen White escreveu o seguinte: "Não faremos tudo ao nosso alcance a fim de estabelecer a obra nas grandes cidades de São Francisco e Oakland e em todas as outras cidades da Califórnia?" E em 1902 ela escreveu: "Tem-se feito alguma obra na grande cidade de São Francisco, mas ao examinarmos o campo, vemos claramente que foi feito apenas um começo. Nossa obra nessa cidade deve ser ampliada e aprofundada." Ellen White percebeu a necessidade de estabelecer a obra em São Francisco e outras cidades também, e uma vez estabelecida, ampliar e aprofundar essa obra. Porém, alguns anos depois, em 1906, veja o que ela escreveu: "Para fora das cidades é minha mensagem." Quando? Neste tempo. Estais certos de que o apelo é para que o nosso povo fixe residência a quilômetros de distância das grandes cidades. Uma olhadela a quem? A São Francisco, do modo como é, veja, do modo como é hoje, falaria vossa inteligência mostrando-vos a necessidade de sair das cidades. O que ela diria da cidade de São Francisco e de outras cidades hoje? Lembra de um outro texto que lemos anteriormente relacionado ao trabalho na cidade de Chicago? Veja só. "Por enquanto, alguns serão obrigados a trabalhar em Chicago.
Por enquanto. Vejo o mesmo acontecendo em relação a uma das editoras da igreja. Com o passar dos anos, a cidade cresceu e agora é necessário estabelecer a editora em alguma localidade rural. Os que se acham ligados aos nossos centros de publicações não devem ser obrigados a viver nas cidades apinhadas. Percebe? A orientação de estabelecer muitas vezes se transformava na orientação de retirar, mudar, transferir, à medida que as cidades cresciam. O que ela diria de nossas grandes cidades hoje? Estabelecer ou retirar? Ao nos aproximarmos do fim dos tempos, as cidades se tornarão cada vez mais corruptas e cada vez mais questionáveis como locais para o estabelecimento de centros da nossa obra. Cada vez mais questionáveis para o estabelecimento de centros da nossa obra, cada vez mais questionáveis. Quão questionável é estabelecer centros de nossa obra nas grandes cidades mais de 100 anos depois que esse cada vez mais foi escrito? Por isso reforço que ao estudarmos os testemunhos, temos que examinar todas as instruções possíveis e reconhecer nelas contextos e detalhes que muitas vezes passam despercebidos. Veja o que ela escreveu em 1905, até mesmo em relação ao trabalho secular do povo de Deus. É tarde demais para estabelecer grandes firmas comerciais nas cidades. Tarde demais para chamar moços e moças do campo para a cidade. Estão se criando nas cidades certas condições que tornarão muito difícil aos que são da nossa fé permanecerem nelas. Seria, portanto, um grande erro investir dinheiro no estabelecimento de interesses comerciais nas cidades. Em resumo, se for para ficar nas cidades, que seja um caso extremo de total impossibilidade de agir de outra forma. Uma exceção, que, como eu disse, não pode ser transformada em regra, e que o tempo ali seja aproveitado ao máximo para o trabalho missionário, tendo esse trabalho como prioridade, principalmente buscando aquelas cidades ainda não trabalhadas e atentando para a viabilidade de permanecer ali à medida que o crescimento da cidade é acentuado. Eu acredito que existem pessoas que verdadeiramente, sinceramente desejam permanecer nas cidades por amor à obra de Deus e a pregação do Evangelho é seu objetivo principal. Elas trabalham intensamente nisso. Pessoas que, por alguma razão verdadeiramente justa, não têm condições de trabalhar na cidade e morar no campo. Pelo menos agora. E algumas dessas pessoas provavelmente permanecerão nas grandes cidades até o fim, tendo como única motivação para estar ali a salvação das almas, mesmo que por isso sejam presas, levadas aos tribunais. O Senhor cuidará desses servos fiéis que estão e estarão nas cidades por real força das circunstâncias e não por conveniência ou negligência. Diante disso, eu pergunto para você, por que você está vivendo na grande cidade? Seu caso se enquadra em algum desses que nós tratamos? Não precisa responder para mim. Deus sabe os seus motivos. Então não tente brincar com Deus. Não tente enganá-lo, não tente ludibriá-lo, mentir para Ele. Ele sabe exatamente qual é a sua intenção e sua prioridade aí na cidade. E que não seja esta: a intensa paixão de ganhar dinheiro, o vendaval da agitação e da corrida aos prazeres, a sede de ostentação e luxo e extravagância, tudo são forças que, no que diz respeito à maioria da humanidade, desviam o espírito do verdadeiro desígnio da vida. Abrem a porta para milhares de males. Essas coisas exercem sobre a juventude uma força quase irresistível. A vida nas cidades é falsa e artificial. Muitos residentes das grandes cidades, na verdade a maioria, como está expresso no texto, estão numa busca desenfreada para ganhar o mundo todo e perder a sua alma. Incluindo professos cristãos que perderam completamente o rumo, deixando de reconhecer o verdadeiro desígnio da vida e estão correndo atrás do vento. Diante disso, quem é você? O que está em primeiro lugar em sua vida? Com o que você tem gasto a maior parte do seu tempo, recursos e energias aí na cidade grande? Com o trabalho, a faculdade, o lazer? Ou com as coisas de Deus? Com o trabalho na igreja? Com a pregação do Evangelho? Embora esteja no plano de Deus que obreiros escolhidos, de consagração e talento, sejam estacionados em importantes centros de população para realizar conferências públicas, é também seu propósito que os membros da igreja que vivem nessas cidades usem os talentos que Deus lhes deu, trabalhando em favor das pessoas.
ricas bênçãos estão armazenadas para os que se entregam sem reservas ao chamado de Deus. Aos que se entregam de que forma? Sem reservas. Vamos recordar um texto lido anteriormente? Mas até que seja possível saírem durante todo o tempo que ali permanecerem, nas grandes cidades, no caso, devem ser muito ativos em fazer trabalho missionário. Já que não pode sair da cidade grande agora, você tem se entregado sem reservas ao trabalho missionário? Tem sido muito ativo nessa obra? Ou anda meio cansado por causa das muitas atividades na empresa e na faculdade? As obrigações que nos constrangem a colocar nossos nomes no hall da igreja nos tornam responsáveis por trabalhar para Deus até o limite de nossa capacidade. Ele requer trabalho integral e o pleno devotamento de coração, alma, entendimento e força. Cristo nos conduziu à qualidade de igreja para que Ele possa empregar e absorver todas as nossas capacidades em dedicado serviço pela salvação de outros. Qualquer coisa abaixo disso é oposição à obra. Eu ficaria muito feliz se soubesse que os irmãos que vivem nas grandes cidades estão ali para promover a obra de Deus e salvar almas. Estão ali para usar até o limite de suas capacidades, para se entregarem sem reservas, de maneira integral, ao trabalho missionário, para gastarem-se e deixarem-se gastar na obra de Deus, na obra de dar às grandes cidades a última advertência do céu. Mas creio que esse não seja o caso da grande maioria. Certa vez me fizeram uma pergunta que eu considero muito importante. A pergunta é essa: se todos os adventistas deixarem as grandes cidades, como ficarão nossas igrejas que estão ali? Fecharam as portas? Ficaram abandonadas? Eu quero fazer outra pergunta. Como estão nossas igrejas das grandes cidades hoje, mesmo com a maioria dos adventistas vivendo ali? Eu não quero dar uma opinião vazia, eu quero dar uma opinião fundamentada em dados concretos. Em 2018, a Associação Geral da Igreja Adventista publicou os resultados de uma pesquisa que foi feita em todas as nossas divisões ao redor do mundo. No aspecto da frequência aos cultos da igreja, veja o que foi constatado. 42% dos adventistas vão à igreja uma vez por semana, provavelmente só no sábado. 18% nem vão toda semana. 11% vão uma vez por mês ou menos do que isso, ou nunca vão à igreja. Portanto, a pesquisa constatou que mais de 70% dos adventistas vão à igreja no máximo uma vez por semana. No máximo! Ou seja, mais de 70% dos adventistas do sétimo dia não frequentam a igreja. Por isso, diante da pergunta do que será das nossas igrejas, das grandes cidades, se todos os membros forem para o campo, proponho outra pergunta. O que tem sido das nossas igrejas hoje, mesmo com a maioria dos adventistas vivendo nas grandes cidades? Nem precisaríamos olhar para os dados dessa pesquisa. Basta ir à igreja em dias normais de culto, quando não há nenhum pregador, nenhum cantor famoso. É claro que existem exceções. É claro que existem exceções, irmãos. Por isso convido você, membro leigo, líder, pastor, a pensar na sua igreja. Na quarta-feira à noite os cultos estão cheios ou a maioria dos membros está muito ocupada ou muito cansada por causa da rotina diária da cidade? No domingo à noite sua igreja está cheia? Ou os membros estão ocupados demais com o lazer da cidade? No sábado de manhã, a igreja está cheia às 8h45? Ou muitos membros estão dormindo um pouquinho mais, pois estão muito cansados do trabalho semanal da cidade? No sábado, após o almoço, os membros de sua igreja estão alegremente reunidos para o trabalho missionário? Ou estão descansando de suas muitas atividades seculares da cidade durante a semana? Como eu posso dizer que me preocupo com o que será das nossas igrejas, se eu sequer frequento a igreja? Muitas de nossas igrejas das grandes cidades, irmãos, já estão abandonadas por seus próprios membros. Por isso pergunto, quão importante é a igreja para você? O que ela realmente representa? Um memorial de Deus para fazer a luz brilhar naquele bairro? Ou apenas um centro de convenções? Uma casa de eventos, para onde vamos apenas se tiver um programa legal? Quão preocupado você está com a sua igreja? Você então me perguntaria, Leandro, então você está dizendo que nós devemos fechar as igrejas, já que as coisas são assim? E irmos todos embora para o campo? Não, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou fazendo é convidando cada um a examinar o próprio coração,
Será que o motivo para eu ficar na cidade é esse mesmo que eu estou alegando? Para cuidar da minha igreja, para pregar o Evangelho? Às vezes a obra que realizamos para o Senhor nas grandes cidades não dá grandes resultados. Como assim, Leandro? Veja a quantidade de batismos que tivemos neste ano. Sim, muitos batismos. E onde estão muitas dessas pessoas batizadas hoje? Alguns iniciam reuniões de reavivamento, trazendo assim muitos conversos para a igreja. Passada, porém, a emoção, onde estão os convertidos? Existem razões por que a obra muitas vezes não dá tanto resultado quanto poderia. Veja, enquanto o mundo se acha cheio desses males, o Evangelho é tantas vezes apresentado de maneira tão indiferente que não produz senão uma fraca impressão na consciência ou vida das pessoas. Muitos não estão fazendo nada em prol da pregação do Evangelho. Outros fazem, mas de maneira indiferente, negligente, relaxada, ou de forma tão esporádica que causa pouco ou nenhum impacto. Outras vezes, em vez de pregarem a verdadeira doutrina do Evangelho, que convida pessoas ao arrependimento, a uma mudança de vida, em vez de pregar o Evangelho eterno, as 3 mensagens angélicas, em vez de pregarem a verdade presente, pregam uma mensagem tão superficial, tão pobre, tão semelhante à de qualquer outra denominação religiosa, um evangelho tão evangélico que não causa nenhuma grande impressão na mente dos que ouvem. Eu vou dar um exemplo muito triste. Você já ouviu falar de José Mojica Marins? Ele era mais conhecido como Zé do Caixão. Ele faleceu em fevereiro deste ano. No início do ano 2017, circularam rumores de que ele teria se batizado na Igreja Adventista, mas era apenas um boato, ou um mal-entendido. Porém, observe o que a revista Veja publicou depois de entrevistá-lo naquele período. Em entrevista à Veja, Zé do Caixão garantiu que é católico e que não mudou de religião. Acompanhei minha mulher, que é evangélica, em um culto da igreja, no caso da Igreja Adventista. Diz ele. De qualquer forma, ele garante que não sentiu muita diferença entre os 2 tipos de cerimônias. O pastor fala, as pessoas repetem o que ele diz e todo mundo ora. Pode até mudar uma ou outra coisa no discurso dos religiosos, mas o conteúdo é o mesmo. Fiquei muito triste com essa reportagem. Ela deveria nos levar a refletir. O que as pessoas têm observado quando vão à minha igreja local? Que impacto estamos causando? Que tipo de mensagem elas têm ouvido ali? Mensagens, como escreveu Ellen White certa vez, fora do comum, de forma que as pessoas sejam despertadas e advertidas em relação aos enganos dos últimos dias, de forma que as pessoas sejam confrontadas com a verdade da Palavra de Deus e convidadas ao arrependimento? Mensagens poderosas e impactantes, como as que têm sido pregadas, por exemplo, pelo pastor Arilton aos que assistem o programa Bíblia Fácil e também aos que o ouvem nas igrejas. Mensagens poderosas e impactantes como as que têm sido pregadas pelo pastor Vinícius Mendes, pelo pastor Adolfo Soares e tantos outros pastores, e também por muitos membros leigos que, como eles, amam a Cristo, amam a igreja, amam seus irmãos, pessoas em quem podemos ver características do fruto do Espírito. Ou será que minha igreja local tem pregado o mesmo evangelho evangélico que se vê em qualquer outro lugar? Regado as mesmas músicas evangélicas que se ouvem em qualquer outro lugar? Nova ordem de coisas entrou no ministério. Há desejo de moldar-se segundo outras igrejas. E simplicidade e humildade quase são desconhecidas. O Antigo e o Novo Testamentos mostram-nos o único meio, veja, o único meio por que esta obra deve ser feita. Arrependei-vos, 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 era a mensagem que João Batista fazia soar no deserto. A mensagem de Cristo ao povo era: se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. E aos apóstolos foi ordenado pregar em toda parte, que os homens se arrependessem. O Senhor deseja que seus servos hoje preguem a antiga doutrina evangélica. Veja, esta é a verdadeira doutrina evangélica. Tristeza pelo pecado, arrependimento e confissão. Precisamos sermões à moda antiga, costumes à antiga, pais e mães em Israel à antiga. Quando Ellen White cita costumes à moda antiga, me faz lembrar que também há casos em que, mesmo pregando o verdadeiro evangelho, podemos estar vivendo uma vida tão diferente daquilo que pregamos e tão semelhante à vida de qualquer outra pessoa do mundo, qualquer outra pessoa da cidade grande,
que testemunho e impacto tornam-se nulos. O mundo necessita de evidências de sincero cristianismo. O veneno do pecado está agindo no coração da sociedade. Cidades e vilas estão mergulhadas em pecado e corrupção moral. O Evangelho da Verdade é posto sempre perante eles. Contudo, perecem porque o exemplo dos que deviam ser-lhes um cheiro de vida é um cheiro de morte. Que tipo de mensagem tenho pregado? Que tipo de mensagem tenho sido? Neste contexto de pregação do Evangelho ao mundo, há mais uma razão pela qual Deus deseja que seu povo saia das grandes cidades e mude para o campo. Ar puro, cultivar o próprio alimento, sossego, qualidade de vida, melhor comunhão com Deus, tudo isso faz parte do conjunto. Porém, há um ponto, mais uma razão, e esta raramente é citada. Uma razão totalmente evangelística para deixarmos as grandes cidades. Como assim? Observe, por que ainda temos tantas cidades sem presença adventista no Brasil a essa altura dos acontecimentos? Simples, porque estamos aglomerados nos grandes centros. Portanto, uma das grandes razões por que Deus chama seu povo a deixar as grandes cidades é para espalhar o Evangelho. Veja o que Ellen White escreveu em 1911. Em centros como Washington, Mountain View e Nashville, não deveria haver um esforço para acrescentar novas responsabilidades e reunir mais famílias de cristãos. Mas nossos irmãos nesses lugares deviam antes planejar como sair e estabelecer centros de influência em locais em que existe a necessidade de trabalho a ser feito. O que estava acontecendo ali? Muitos adventistas aglomerados num só lugar, enquanto tantos outros lugares estavam sendo negligenciados. Os adventistas se aglomeravam e começavam a construir grandes e belíssimos prédios, grandes e belíssimas igrejas, enquanto havia ainda cidades sem ser trabalhadas, sem receber a mensagem de salvação. Seria um erro construir ou comprar grandes edifícios nas cidades. Os que parecem ver tão grandes vantagens em assim proceder estão sem entendimento. Há grande obra a realizar em proclamar a mensagem do Evangelho para este tempo nessas grandes cidades, mas foi um erro a construção de grandes prédios para alguma obra aparentemente maravilhosa. Nunca foi a vontade de Deus que seu povo se aglomerasse em grandes colônias, em grandes congregações, construísse imensos prédios, imensas igrejas. Esse problema aconteceu em Battle Creek, onde estava o famoso Tabernáculo Dime, com capacidade para mais de 3.000 pessoas. Ellen White advertiu. Recebi a ordem, observe, ela recebeu uma ordem direta de Deus. Recebi a ordem de erguer a voz em advertência e de conclamar nosso povo que se aglomere em Battle Creek para que saia e assuma a obra que lhe foi designada por Deus. Os investimentos cada vez maiores para construir e ampliar os edifícios que reúnem e mantêm juntas tantas pessoas em Battle Creek não estão de acordo com o plano de Deus, mas em direta oposição ao seu plano. Vejo muitos usarem os escritos de Ellen White, vejo muitos enfatizando o livro Ministério para Cidades, mas ignoram completamente as instruções contidas no próprio livro que enfatizam. Ignoram advertências tão sérias como esta. Ignoram, se é que algum dia leram esse livro. O texto continua dizendo assim: Veio a mim a palavra do Senhor, segundo a qual há cristãos aglomerados demais em poucos lugares, e muitos estão perdendo o senso da brevidade do tempo e de sua responsabilidade de proclamar a mensagem do terceiro anjo. O Tabernáculo Dime foi destruído por um incêndio em 1922, forçando o povo a se espalhar conforme era a vontade de Deus. O povo está sendo animado a se centralizar em Battle Creek e dão o dízimo e exercem sua influência para a edificação de uma moderna Jerusalém que não é segundo a ordem de Deus. Nessa obra, outros lugares são despojados de facilidades que deviam ter. Aumentai, sim, ampliai, mas não num só lugar. E de estabelecer centros de influência em lugares em que nada ou quase nada foi feito. Parti vossa massa consolidada, difundi os salvadores raios de luz e irradiai a luz pelos recantos obscurecidos da terra. É muito claro que nunca foi a vontade de Deus que seu povo se aglomerasse, querem imensas colônias residenciais, querem imensas igrejas. O resultado disso é que pessoas se tornam ociosas, encostam-se umas às outras, se tornam consumidoras de programas.
Há lugares em nosso país, irmãos, em que podemos encontrar várias igrejas e milhares de adventistas num único bairro. A ordem de Deus é: espalhem-se. Os pretensos seguidores de Cristo estão em prova diante de todo o universo celeste, mas a sua frieza de zelo e fragilidade dos esforços no serviço de Deus os identifica com os infiéis. Se o que fazem fosse o melhor que poderiam haver feito, sobre eles não pairaria condenação. Mas se seu coração estivesse dedicado à obra, poderiam fazer muito mais. Junto ao nome de muitos será escrito nos livros do céu: não produtores, porém consumidores. A serva do Senhor está falando de pessoas que não ouvem as instruções de Deus. Essas grandes aglomerações de adventistas prejudicam a obra, pois deixam muitas pessoas indiferentes, negligentes, encostadas, preguiçosas na obra do Evangelho. Além de que muitos lugares são negligenciados. Certa vez eu ouvi alguém dizer que é egoísmo se mudar para o campo, pois isso demonstra uma preocupação só consigo mesmo e com a própria família, com a própria salvação, desprezando aqueles que necessitam da mensagem de salvação nas cidades. Porém, irmãos, na verdade, egoísmo é justamente permanecer aglomerado nos grandes centros, nas grandes cidades, nas grandes igrejas, se empanturrando de programas e mais programas, de eventos e mais eventos, enquanto há centenas de localidades afastadas, centenas de cidades menores, centenas de lugares onde existem pessoas que nunca tiveram um único contato com a mensagem adventista. Muitos dos membros de nossas igrejas grandes relativamente nada fazem. Eles poderiam realizar um bom trabalho se, em vez de se aglomerarem, se dispersassem em lugares ainda não atingidos pela verdade. As árvores plantadas junto demais umas das outras não se desenvolvem. São elas transplantadas pelo hortelão, a fim de terem espaço para crescer e não ficarem mirradas e débeis. O mesmo procedimento daria bons resultados em nossas igrejas. Esta é mais uma das razões por que Deus apela para o seu povo deixar as grandes cidades, para espalhar os nossos recursos, tanto materiais quanto humanos, para que também o Evangelho seja espalhado. Penso em como os anjos devem se sentir, vendo o fim aproximar-se e os que professam ter o conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, a quem Ele enviou, acotovelando-se, formando colônias e assistindo às reuniões e sentindo-se desanimados e insatisfeitos quando não há muita pregação para lhes beneficiar a alma e fortalecer a igreja, enquanto literalmente eles não estão fazendo nada. Como se sentem os anjos de Deus ao verem o seu povo se acotovelando em imensas igrejas, exigindo boas instalações, exigindo bons programas, exigindo bons sermões, exigindo e não oferecendo nada? Enquanto isso, milhões de pessoas nunca tiveram a oportunidade de ouvir a mensagem de salvação em tantos e tantos lugares. E não estou me referindo à África, à Ásia, ao Oriente Médio apenas. Há um campo enorme a ser ainda trabalhado, aqui mesmo no Brasil. Não vos aglomereis num só lugar, cometendo o mesmo erro que foi cometido em Battle Creek. Há centenas de lugares que precisam da luz que Deus vos deu. Pensando em lugares como esse, minha esposa e eu nos unimos a um grupo de amigos há algum tempo atrás e decidimos realizar um Impacto Esperança Extra. Era mês de novembro, feriado de finados. Não fomos aos nossos vizinhos ou às pessoas de nosso bairro ou às pessoas que moram ali ao redor da nossa igreja, muitas das quais possuem a coleção completa dos livros da esperança de todos os anos e nunca abriram nenhum para ler. Decidimos procurar uma cidade onde não havia igreja adventista, onde não havia sequer um morador adventista. Na época, nós morávamos na cidade grande, em Vila Velha, no Espírito Santo. Nossa pequena caravana viajou por aproximadamente 175 quilômetros até chegarmos a Imbiruçu, que é um dos distritos do município de Mutum, em Minas Gerais, próximo aqui à nossa divisa. Ali nos reunimos, oramos, distribuímos os livros da esperança entre nós, que na época era este, e percorremos cada rua entregando o livro em cada casa, batendo de porta em porta, uma a uma. Também avançamos pelos sítios da região, pelas estradas de terra, entregando livros por ali. Algum tempo depois daquele trabalho, recebemos a notícia do batismo do primeiro adventista de Imbiruçu. O trabalho ali está apenas começando. Mas já podemos dizer, com muita alegria, que aquela não é mais uma localidade sem presença adventista.
E mesmo que não houvesse nenhum batismo como resultado daquele trabalho que nós fizemos, nós estaríamos felizes e muito satisfeitos, simplesmente por saber que aquela não é mais uma cidade que nunca conheceu a nossa mensagem. Como eu disse antes, nosso trabalho é apenas espalhar a mensagem, estender o convite do Evangelho a todas as pessoas deste planeta, batizando ou não, a decisão é delas. Queridos irmãos, enquanto estivermos aglomerados nos grandes centros, a mensagem do Senhor não poderá avançar como Ele deseja. Lembre-se sempre, quando você estiver viajando pelas BRs deste país, que atrás daquelas montanhas há centenas de famílias que nunca ouviram a mensagem de salvação. Como disse Ellen White, é hora de partir essa massa, essa aglomeração e nos espalharmos por este país para pregarmos a última mensagem de advertência do céu a este mundo. O tempo está correndo. Portanto, se você deseja ficar nas grandes cidades para pregar o Evangelho, lembre-se, fora das grandes cidades, provavelmente há muito mais pessoas necessitando do Evangelho. Pessoas que nunca tiveram uma única oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Mas se você assim mesmo deseja ficar nas grandes cidades, então pregue o Evangelho. Que seu trabalho, sua faculdade, seu lazer sejam secundários e que suas maiores energias sejam canalizadas para a obra missionária. E se você pretende ficar na cidade para cuidar da sua igreja, saiba que é possível fazê-lo morando afastado da cidade. Mas se você insiste em ficar ou por alguma circunstância não pode sair, então cuide verdadeiramente da sua igreja. Se você está na cidade porque verdadeiramente há alguma circunstância que não lhe permite sair, e Deus sabe todas as coisas, então coloque o caso nas mãos de Deus, com oração e jejum. E esteja atento às oportunidades que surgirem. Agora, se você tem condições de sair sem nenhum esforço ou perdas, ou se você tem condições de sair com algum esforço e alguns sacrifícios, então não perca mais tempo. Há alguns dias, nós recebemos uma visita inesperada aqui no sítio onde nós moramos. Um casal estava procurando uma pequena propriedade no campo para viver. Eles não eram adventistas do sétimo dia, mas nos falaram que estavam cansados da cidade grande. E o mais surpreendente de tudo, nos falaram sobre o que a Bíblia relata a respeito do fim dos tempos. Outra razão porque eles estavam querendo sair da cidade grande. Eu fiquei surpreso, eles não eram adventistas. Esse casal, logicamente, não tem ainda o conhecimento que nós temos, mas demonstraram ter o discernimento que falta a muitos de nós. Deus deseja, irmãos, que seu povo deixe as grandes cidades para ter uma melhor qualidade de vida, para ter uma mente mais sã, mais apta a assimilar e reter as influências do Espírito Santo, para ter melhor comunhão com Ele, um melhor preparo espiritual, para se preparar melhor para a pregação do Evangelho, inclusive nas cidades grandes, e também para nos espalhar com o fim de ampliar o alcance do Evangelho, atingindo também as pequenas e afastadas cidades. No fim, lembre-se sempre de uma coisa: não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. O Senhor sabe todas as coisas, conhece todas as circunstâncias, inclusive a minha e a sua. Ele conhece a fundo as nossas intenções, motivações e prioridades. Não tente enganar a Deus. Eu gostaria agora, conforme prometido, de compartilhar com vocês um pouco de minha experiência pessoal. Muitas pessoas escrevem para a gente ou conversam conosco e nos perguntam como vocês fizeram para mudar para o campo. O que vocês fazem hoje? Como é que vocês sobrevivem hoje? Entre outras perguntas que nos fazem. Bom, eu nasci na cidade de Vitória, no estado do Espírito Santo. Cresci e fui criado na cidade de Vila Velha, que está separada de Vitória apenas por uma ponte. Em janeiro de 1999, eu tinha 17 anos na época, me despedi dos meus pais e fui para o NASP, Campus 1, lá na capital de São Paulo, onde fiz minhas 2 graduações. Em 2005, eu conheci aquela que se tornaria minha esposa. E no ano 2008, nós nos casamos na Igreja Adventista da Alvorada, que fica em frente ali ao NASP. Minha esposa e eu permanecemos em São Paulo até o ano 2012. Então, cansados da rotina enlouquecedora daquela cidade, decidimos nos mudar para Vila Velha, no Espírito Santo. Ou seja, eu voltei para minha terra. Meus pais cederam uma casa para nós que, depois de muitos anos alugada, estava agora vazia. Nós reformamos a casa e conseguimos comprar um carrinho para nós. Morávamos num bairro que muitos considerariam um lugar perfeito.
Morávamos próximos de pontos de ônibus, vários supermercados, várias farmácias, posto de saúde, hospital, agências bancárias, restaurantes, praças, lojas de todos os tipos. Este parque com pista de atletismo e tudo ficava praticamente do lado de nossa casa. O maior shopping center do estado do Espírito Santo também era próximo, algumas vezes nós fomos a pé. Além de todas essas conveniências, tínhamos aquilo que muitas pessoas cobiçariam. Nossa casa ficava a 1000 metros desta praia. Era tudo o que poderíamos querer, depois de um período bem difícil em São Paulo. Alguns anos depois, compreendendo a vontade do Senhor e sentindo nossa necessidade de preparo espiritual, de consagração, de transformação pessoal, minha esposa e eu conversamos e decidimos planejar nossa mudança para o campo. Não tínhamos nenhum dinheiro para comprar alguma propriedade no campo. Tudo que tínhamos era o nosso carrinho e o meu emprego. Não podíamos nos desfazer do nosso carro por causa do Ministério de Pregações. Mas e o emprego? Foi exatamente o que entregamos ao Senhor. Começamos então a orar e eu comecei a procurar alternativas de transferência do meu emprego, pelo menos para uma cidade menor. Depois de mais de um ano, irmãos, mais de um ano, orando, procurando, Deus abriu as portas de maneira surpreendente, isso é uma outra história. Consegui finalmente a transferência, não para uma cidade pequena, mas para a zona rural. Meu trabalho fica aqui, bem ao lado do sítio onde nós moramos hoje. Então, no final de 2017, finalmente nos mudamos para o campo. Não para esse sítio onde moramos neste momento, mas para um sítio cerca de 3 quilômetros, subindo naquela direção. Deixamos a casa confortável e recém-reformada em que morávamos lá naquele bairro que tinha de tudo. Uma casa pela qual não pagávamos nem um centavo de aluguel. Uma casa que ficava perto da praia, perto de tudo. E fomos morar numa casa simples, longe de tudo e pagando aluguel. Como costumo dizer, não é possível ter tudo na vida. Se desejamos algo, necessariamente teremos que abrir mão de algo. Bem antes do esperado, os proprietários daquele outro sítio solicitaram que saíssemos. Foi uma surpresa, um susto na verdade. Estávamos ali há menos de um ano e teríamos que enfrentar outra mudança. Foi uma luta de meses, até conseguirmos finalmente encontrar outro sítio, que é esse que moramos hoje, onde também pagamos aluguel. E mais caro do que o aluguel daquele outro sítio. Também é uma casa muito simples, também é longe de tudo. O mercadinho mais próximo fica a 8 quilômetros daqui. E se eu quiser um mercado de porte maior, ou se eu precisar ir a uma agência bancária, aos correios, ou até mesmo a um hospital, tudo isso fica a 25 quilômetros de distância. Como essa propriedade não nos pertence, mas é alugada, nós não podemos plantar aqui. Então ainda não temos condições de cultivar nosso próprio alimento, à exceção de uma pequena horta que cultivamos aqui. Então ainda não vivemos do campo. Continuamos sem recursos financeiros para comprarmos nossa própria terra. Mas nós fizemos o melhor que podíamos até esse momento. E estamos clamando ao Senhor para que nos abra outras portas. Por isso compreendemos as lutas de alguns de vocês. Mas já demos os passos que nos foram possíveis até aqui. E estamos em busca dos próximos. Há pouco mais de um ano, inclusive, eu tomei uma outra decisão. Dei um outro passo. Sacrifiquei uma parte do meu emprego para ter mais tempo com Deus, mais tempo com a minha Bíblia, com a oração, mais tempo com minha esposa, mais tempo para o nosso ministério, o ministério que o Senhor nos confiou. Solicitei uma redução na minha jornada de trabalho e você pode imaginar que, para conseguir isso, eu tive que abrir mão de uma boa parte do meu salário também. Em resumo, irmãos, vivíamos numa casa ótima, num bairro onde havia de tudo que diz respeito a produtos, serviços, lazer, pertinho da praia. Não pagávamos um centavo de aluguel. Hoje, vivemos numa casa simples, longe de tudo, pagamos aluguel e nossa única fonte de renda, que é o meu salário, é hoje bem menor do que era antes. Você vê? Não pense que foi fácil para nós ou para muitos que estão hoje vivendo no campo. É preciso abrir mão, sacrificar coisas. Que pode ser uma vida confortável, uma brilhante carreira, pode ser dinheiro, pode ser facilidades, enfim. E os desafios continuam dia após dia. E se você perguntar, Leandro, você não se arrepende? Eu te digo, se há uma coisa de que me arrependo, irmãos, é de não ter feito isso antes. Mas Deus sabe o tempo de todas as coisas. Amigo, se você cruzar os braços e apenas aguardar, Deus não se manifestará.
É preciso agir, evidentemente perseverando em oração diariamente pelo tempo que for necessário. Talvez você não tenha condições de mudar-se para o campo diretamente, mas talvez você tenha condições de sair da cidade grande e mudar para uma cidade pequena. Se isso é o melhor que você consegue fazer nesse momento, faça. E Deus dará discernimento e condições para os próximos passos. Mas comece a caminhar. Eu quero encerrar fazendo 2 apelos. O primeiro é para os que vivem nas grandes cidades e o segundo é para aqueles que vivem no campo. Você, que vive na grande cidade, mantenha sempre o cuidado de não julgar aqueles que já foram para o campo, como se eles estivessem se sentindo melhores do que os outros, ou como se eles estivessem totalmente alheios ao trabalho missionário, como se tivessem abandonado as pessoas da cidade. Ouvi certa vez uma pessoa dizer assim: parabéns para você que foi para o campo, parabéns! Parabéns para você que teve condições. Mas a pessoa falava num tom irônico, assim, num tom de desprezo. Lembre-se que muitos dos que estão no campo hoje também não tinham condições. Em oração e ação, eles criaram as condições e sacrificaram coisas para isso. Lembre-se do texto que nós lemos anteriormente. A irmã White diz que muitos terão que trabalhar com empenho para ajudar a abrir o caminho. Também já ouvi pessoas dizerem assim: é fácil para quem vive no campo ficar falando essas coisas. É fácil para você, Leandro, ficar falando? Eu pergunto, você conhece as lutas e provas pelas quais passaram aqueles que hoje vivem no campo? Conhece as lutas e provas que eles ainda enfrentam hoje? Sabe o que eles tiveram que abandonar, o que eles tiveram que sacrificar para estarem ali? Sabe quanto esforço fizeram, quantos anos de planejamento, quantas madrugadas em oração, quanto jejum, quanto tempo de procura? Então esteja atento para não julgar de maneira injusta. Agora eu me dirijo a você que vive no campo, como eu. Mantenhamos sempre o mesmo cuidado de não julgarmos os que ainda estão nas grandes cidades. Não olhemos para eles como pessoas perdidas, desobedientes, rebeldes, de mau caráter, amantes dos prazeres e confortos das grandes cidades. Nem todos são desobedientes, irmãos. Nem todos são rebeldes, nem todos estão ali porque querem ou porque amam o conforto e prazeres das cidades grandes. Repito, nem todos estão ali por conveniência. Há pessoas sinceras que verdadeiramente desejam fazer a vontade de Deus, que estão tentando, estão se esforçando, mas têm encontrado dificuldades. Você e eu também tivemos as nossas dificuldades e temos que entender as pessoas. E nós ainda temos. Não sabemos quem é quem nisso tudo. O que devemos fazer é orar pelas pessoas, orar para que Deus toque no coração dos indecisos, orar para que Deus abra as portas para os que decidiram e estão agindo, mas encontrando reais dificuldades. Orar também para que o Senhor fortaleça aqueles que por razões justas permanecerão nas grandes cidades por mais algum tempo. E principalmente, orar por aqueles que por razões justas permanecerão nas cidades até o fim. E que ali serão duramente perseguidos, maltratados, presos, abandonados, a perecer numa cela, numa cadeia, abandonados por homens, não por Deus. Eu agradeço o tempo que você dedicou para assistir a este vídeo e espero que tenha sido proveitoso. Se desejar falar comigo, meu e-mail pessoal estará disponível ao final do vídeo. Que o Senhor dê discernimento a você que ainda não se decidiu, que o Senhor dê discernimento a você que já tomou a decisão e que está nesse processo de planejamento e que Ele abra as portas. Que o Senhor dê discernimento a você que tem sido procurado para dar conselhos aos outros e que a cada dia façamos a nossa parte para apressar aquele dia em que veremos o